muito bem-vindo novamente a um grande episódio, agora um episódio muito especial do nosso podcast, o Emergencast. Um podcast que vai muito além dos Gatherlines, um podcast que fala da vida real, como é a medicina de emergência, como são as emergências, por pessoas que vivem isso de verdade, que ensinam, que dão aula. E o podcast não poderia deixar de agradecer os nossos patrocinadores, que é o Instituto de Educação e Saúde, Rodrigo Quadros, ou seja, eu mesmo, também o Pox Club e o Dr. Reibe com a sua empresa, que é a RC Medical, que são nossos apoiadores, nossos patrocinadores, e você que quer apoiar a gente também, pode procurar depois a gente, que a gente está aberto para todos os tipos de apoio, para a parte cultural, educacional e tudo que a gente tem aqui no nosso podcast. E hoje, por que eu estou falando que é especial? Que eu estou com um famoso casal 20. É um casal que é nota 10, 10, 10, casal Hoffman. São dois instrutores do curso ASVA Reality, são instrutores do curso ASVA Reality Pediátrico, versão pediátrica, são instrutores de vários outros cursos, são referência em medicina de emergência e trabalham no Instituto também como instrutores oficiais do Instituto de Educação e Saúde. O casal é uma simpatia, lógico, muito mais a Dani do que o André, porque o André a gente vai aguentando, né, que ele quase não fala muito, né, não conta piada nem mentira, mas seja muito bem-vindo, você vai gostar muito desse podcast, vou deixar eles aqui se apresentarem, falar um pouquinho da história deles, como eles se conheceram, como foi que a Dani conseguiu agora, quer dizer, como foi que eles se conheceram aqui, como que esse casal maravilhoso se encontrou no trabalho, na emergência e também na educação. Para mim, uma grande felicidade receber vocês. Agradeço muito a oportunidade, o tempo de vocês. Vou deixar agora vocês falarem, com certeza fazer a réplica e a réplica. Eu vou deixar ela começar. Aprendeu, né? Fica esperto, senão, ó. Então, meu nome é Daniele Hoffman, eu sou pediatra. O André fala que a parte mais importante do meu currículo é dizer que eu sou esposa dele. Mas eu sou pediatra, instrutora do ASA Reality Pediatra. Legal. Sou também professora da Uniderp, no curso de medicina, e tenho um consultório e faço plantão no PA pediátrico do Hospital Unimed. Já tem bastante tempo, né? Legal. Só que antes de ser pediatra, eu trabalhei um bocado de tempo com emergência adulto também, então por isso que eu, às vezes, quebro um galho também lá no ASA Reality adulto. Sim, adulto também, com certeza. Com o tempo, entubei a mesma quantidade de adulto e de criança na vida, né? Sim. E são outros cursos também, da Core Help também, curso também com a Heart do ATLS. Tem o EPC, que é o de emergências pediátricas. Esse é muito legal esse curso. Então, assim, a emergência não adianta. Pediatra não gosta de emergência. Eu gosto bastante. Gosto bastante. Muito massa, muito legal. E você, Andrezão? Bem, vamos lá. Obrigado. Então, é um prazer para nós estar aqui. Sabe a admiração, carinho, respeito que a gente tem por você. E nesses 8 anos que a gente está aqui, a gente foi se aproximando. Verdade. E a gente tem essa parceria, né? E o privilégio de trabalhar. A gente teve junto, acho que estava lembrando essa semana, né, do congresso do CIBMED, que foi um desafio imenso, né, e que a gente teve frente na parte da medicina e eu junto, principalmente com a Dani Ávila, né, na parte de coordenação da enfermagem. Então, são parcerias e que vêm agregar esse respeito, acho que é mútuo, né? Sim, então, como a Dani falou, e a gente já se tornou campograndense, então muitos aqui já nos conhecem, e porque a gente é apaixonado por emergência, a gente acabou lá também em Curitiba se encontrando e foi se aproximando pelos plantões, na docência, e hoje a gente também acaba trabalhando junto, né? Como a Dani falou, ela é professora da Uniderp, eu estou lá na Uniderp, nos cursos lá com a Core, além do Instituto. Legal. A minha formação, a minha primeira formação, eu sou fisioterapeuta, onde eu tive uma passagem por terapia intensiva, né, e onde eu aprendi muita coisa, mas a enfermagem depois eu acabei fazendo e me abraçou de coração, onde eu também tive uma experiência, por mais que o Rafão vai estar ouvindo, ele fala que eu não tenho experiência nenhuma, né, ele acho que a menos que a perna dele no congresso, né, que o doutor Onimaro me salvou, né, mas a minha paixão, né, e você sabe, é atendimento pré-hospitalar, eu fiz UPA, e hoje também tenho o prazer de voltar, né? Um grande abraço para a Gleice, para a Gi, né? Para toda a equipe da Motiva, onde eu voltei para o atendimento pré-hospitalar. Eu adoro, eu falo que tem diferentes tipos de pré-hospitalar. Eu já fiz SAMU quando a gente morava lá em Curitiba,
Mas existe o atendimento pré-hospitalar rodoviário, né? E que até também falei contigo, a gente fez um simulado que teve no Congresso, ano passado não teve, por causa dessa migração da CCR para Motiva, e que foi agora mês passado, a gente levou os alunos da Liga, né? Legal. E que a Liga, muitos sabem aqui, quem não sabe, a Liga de Trauma da Uniderp, quem criou foi o Dr. Rodrigo Quadros. Depois, quando entrei na Uniderp, a gente acabou junto e ficou construindo, seguramos lá, e que eu acho assim, te reforço, os alunos estavam lá, né? Mas o nosso presidente de honra da Liga do Trauma, né? Sempre vai ser você como nossa referência, né? Hoje está a doutora Laura junto e a gente conduziu, é uma das ligas com uma referência. Mas é isso aí, a gente está... E vocês se conheceram em Curitiba, então? Em Curitiba. Ah, não sabia. Que foi legal. Curitiba, lá que tudo começou e depois... Vai fazer 8 anos que a gente não se então quando vocês vieram para cá, vocês já estavam casados, então? Sim. Achei que vocês tinham casado aqui. Não. Eu fui fazer uma pós-graduação, porque eu tava nessa de, não sei o que eu vou fazer da vida. Eu queria cirurgia do trauma, né? Entrei para ser pediatra, daí no meio do caminho desvirtuei, gostei muito de trauma. Que legal. E eu falava no internato, quero ser cirurgião do trauma. E aí, como eu ainda não podia fazer residência, tinha que trabalhar, tinha que ajudar pai e mãe e tal, eu falei, não, eu vou me especializar então, já que eu tô na emergência, vou, né, atender direito. SAMU, né? Então, eu comecei a fazer SAMU em Curitiba, comecei a fazer rodovia, enquanto não dava para fazer prova de residência. Aí eu descobri que tinha uma pós muito legal, que quem coordenava era esse rapaz. Pós de emergência. E aí a gente começou. Aí entrei na pós e acabou que a gente começou a fazer plantão junto no SAMU, na rodovia. E aí as primeiras fotos que nós temos juntos é de macacão. Fala que a gente sempre se encontrava mais nos plantões depois do que na própria vida tanto que eu fiquei com medo. Falei, quando a gente for para Campo Grande, eu acho que a gente vai separar, porque a gente vai começar a se ver em casa. Eu lembro, eu achei uma foto super legal, que eu adoro essa foto, a Dani achou. A gente tava na rodovia na 376 e um domingo que tava os dois de plantão e a Dani já tava estudando para residência. Eu falei assim, uma hora vai dar certo, eu vou te levar para almoçar fora. Daí nesse dia eu combinei com a galera, com os socorristas, com o pessoal do guincho, com a inspeção de tráfego, cada um levou uma coisa para o almoço. Na época a gente podia usar o fogão, então eu lembro que a gente fez uma costela de forno, torcendo para aquele domingo não desse acidente. Sim. E aí deu tudo certo. A gente botou uma mesa atrás do carro do caminhão-pipa. E naquele dia não choveu, porque não estava chovendo grado naquele dia. Que milagre. Sol, que é um milagre. E aí eu falei, Dani, bora, ocorrência. Não, calma. Falei que a gente ia almoçar fora. É hoje. Sentou, aí vinha o socorrista com uma toalhinha. Nossa, que legal, cara. Coca-Cola. Como se fosse o vinho. Que massa. Veio a costela. Eu falei, cara, aí que eu falo que legal. Para mim é o melhor. A gente já jantou, viajou para vários lugares. Mas esse almoço, para mim, é um almoço especial que marcou minha vida. Que legal. Que marcou a dela. Sim, Isso que é interessante nesse podcast, porque assim, a gente fala aqui de atualização, fala de um monte de coisa legal também da medicina de emergência, da parte técnica, mas o objetivo desse podcast é justamente isso, começar a mostrar o lado humano da gente, as dificuldades, as falhas, as coisas legais, porque assim, é uma coisa que as pessoas às vezes nem conhecem, nem imaginam. Mas assim, você tá lá, em QAP que a gente chama, né? Tá pronto, ou você tá pronto para ser chamado. Mas você também faz sua refeição, você, né, pode estudar, você pode descansar, mas você tem que estar pronto. E aí vocês ali trabalhando bastante, faz uma surpresa dessa, achei muito legal. É legal. Uma coisa que depois eu vou até achar essa foto, vou te mandar. Mas essa em especial é um dia muito legal. E o que também cria, né? Cria esse clima de família. Porque num acidente na rodovia, eu falo que você precisa, não é só você como equipe, você precisa do cara do guincho, você precisa confiar no cara da inspeção, todo mundo é uma equipe. Sim. Na época ficava a ambulância avançada e a de resgate junto. Então, só ali eram 6 pessoas do pré-hospitalar. É diferente daqui, que convivendo o tempo todo. Então, assim, criou-se, né? A gente tem até hoje, cria-se grandes amigos que a gente deixou para trás, porque tá lá, né? E aí, quando passa, muda muito, tem a rotatividade das equipes, hoje também muda muito, né? O turnover é grande, mas é o que você falou, né? Às vezes tem a parte técnica, mas tem toda a parte emocional que as pessoas têm que entender, às vezes até próprios casais, né? Eu falo, ou família, não entende o que você passa. Sim, né? sim. Às vezes é um lado que é bom você ter alguém que do teu lado, que sofre as mesmas angústias. Sim, exato. Que também ele estava lembrando desses dias, quando a gente fazia UPA, lá em Curitiba, a gente fez a UPA matriz. Eu fazia a sala vermelha, a Dani fazia observação,
Só que a gente ficava tão pilhado que a gente teve que chegar uma época e falei, não, Fazer um para. acordo. Porque a gente continuava com o plantão em casa. Ah, E aí, então, assim, também tem que ter esse tem que limite, ter né? esse limite, tem que ter, né? É bom curtir, às vezes, as mesmas coisas, mas, peraí, porque senão, às vezes, poderia atrapalhar. Mas essa dosimetria a gente vai vendo com o tempo e vai aprendendo. Sim, sim. E é interessante, né? Porque a gente vê de tudo, né? Então, na emergência, né? Tanto casais que trabalham junto na emergência, como casais que tem, cada um faz o outro caminho e também são vidas totalmente diferentes. E aí tem que também aprender a conciliar, entender as dificuldades de um, de outro, trabalha bastante, trabalha menos e assim por diante, os horários meio maluco, tanto de um lado quanto de outro, né? Mas assim, saindo desse lado da família, do casal e tudo mais, voltando agora um pouquinho para a parte técnica, depois a gente volta de novo para a parte emocional, vou fazer umas perguntinhas para vocês. Eu sei que você teve agora, né, Dani, num evento legal de atualização, um congresso internacional. Inclusive, apoio do Instituto. Com certeza. Com o apoio do Instituto, a gente estava lá torcendo, vai lá, que a gente fica aqui esperando você trazer notícia. E aí você foi lá e pegou bastante coisa legal, viu bastante coisa legal e coisas que a gente estava trabalhando já aqui no nosso curso, trabalhando nas nossas atividades com nossos alunos, tanto no Instituto como nas outras empresas também. E a gente vem defendendo essas bandeiras e tudo mais, porque são construções de alinhamento científico que a gente vem fazendo ao longo do tempo, investindo tempo nosso, estudando, se aperfeiçoando, porque a pessoa vê lá vocês dando aula e acha, como eu já ouvi de uma aluna minha, eu queria ser igual o senhor, doutor. Eu falei, como? Não precisa estudar, você já sabe. Então, assim, não é assim, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, tem que se atualizar para que a gente possa passar também assuntos atualizados. E aí, conta pra gente o que você achou do evento, o que teve de legal, assim, Olha, um panorama geral. foi muito legal, foram 3 dias, né? Eu fiquei com pena só de não ter conseguido ir antes, por compromissos meus, porque teve vários cursos pré-congresso legais, né? A gente até conversou que foi um congresso mundial de urgências e emergências pediátricas, o primeiro mundial. São Puxa, Paulo o primeiro traz, né? mundial, então, no Brasil. Sim. Eu achei que não era o primeiro. Ele já teve outras edições do Paulista e Brasileiro, mas o Mundial foi a primeira vez. Eu estava inscrita já há mais de um ano, legal, porque eu falei, que cara, top. posso perder, né? Não podia Então é perder. bem isso, a gente sempre tem que estar estudando essa Que teoria de legal. que a gente é top, não estuda, não Não, isso não prossegue, existe. né? Não tem Você que como. está assistindo a gente, ó, presta atenção no que a Dani está falando. A gente Exatamente. tem que estudar, não adianta, tem que ler, tem que estar se atualizando. E esse ano, por exemplo, 2025, 2026, teve um boom de atualização. Embolia pulmonar, infarto, sepse, AVC, com trombectomia, estendendo o horário e tudo mais. Então, muita coisa. E na pediatria você trouxe, então, viu bastante coisa. Bastante coisa. Assim, foi um congresso que teve muitas frentes dentro da emergência. Eu procurei focar no que faz mais sentido para mim. Tinha coisas assim de especialidade, parte cardíaca, né, parte de metabolismo, então cetoacidose diabética. Eu procurei pincelar um pouquinho de cada coisa, mas o que a gente mais vê dentro da emergência e que mais assusta o pediatra, não só o pediatra, é o acesso à via aérea. Por isso que a gente tem tanto sucesso quando tem o ASO reality pediátrico, né? Legal. Que é o que todo mundo tem medo de atender. Sim. O que eles falaram no congresso, que foram palestrantes, né? A maioria das palestras eram em inglês ou em espanhol. Legal. A maioria dos colegas falaram coisas que batiam muito com o que a gente já traz nos cursos do Instituto. Então, por exemplo, realmente foi muito falado daquilo que a gente frisou no ASVA, da pré-oxigenação, né? Manter a criança ali com catéterzinho nasal, se tiver um catéter alto fluxo, melhor ainda, fazer o flush raise se a gente puder, né? Que às vezes não tem equipamento suficiente, mas se tiver, melhor. Sim, top. Lembrar de selar a boquinha da criança para fazer a pré-oxigenação. Tem algumas diquinhas que eles deram. Lembrar principalmente da ketamina, que realmente se confirma como uma coisa que a gente vai usar com frequência e segurança na criança. Legal. Falaram o pessoal tem medo, né, de usar. Exatamente. Pra gente não tem medo. A gente da pediatria tem medo zero. Da ketamina é nossa amiga do coração. Mas outra coisa com relação à PCR, foi muito falado, que entra também na parte que o André também participa no ASVA Reality. Dentro da PCR, hoje em dia, os protocolos estão cada vez mais falando em máscara laríngea. Por que eu vou perder tempo em entubar, fazer um procedimento que dá mais trabalho, demora mais, demanda parar as compressões, se eu posso fazer uma outra coisa mais segura? Então, bem interessante, sabe? E o que a gente fala, né? E além do que vem no Congresso, traz com bagagem, com nível de evidência. Né? E é uma coisa que a gente já vem trabalhando como, né, um plano às vezes é o plano A, o plano B, o dispositivo extraglótico, né, que tanto lá no ASVA
reality quanto no Kids, a gente reforça o manejo, né? E que geralmente a estação do extraglótico. Uma A gente estação que os alunos elogiam bastante, e né? é uma Fazem estação que é bastante muito coisa. legal, né? Que o Instituto faz, que o Dr. Rodrigo faz, que é também a valorização do enfermeiro, porque o enfermeiro também pode usar o dispositivo extraglótico. Então, a Isso. gente tem, né, outros 2 colegas que participam junto, né? Até o Cezinha, mas o Rafão e a Dani Ávila, que a gente faz esse rodízio nessas estações, para Legal. que quando a gente está lá, a gente leva mesmo, entrega o que é o melhor para o paciente nesse manejo dessa via aérea. E a Dani veio para a pediatria, também só veio comprovar o que os guidelines da American Heart também estão trazendo, Que de legal. usar o dispositivo extraglótico como uma ferramenta, às vezes como um plano A. Né? Ótimo. Sim. E eles falaram da oxigenação apneica também na criança, para intubar, legal. Falaram, foi muito legal. Frisaram muito para a oxigenação, frisaram a sintonia da equipe, cada um saber o que está fazendo, porque assim, deixar pré-definido realmente, é aquilo que a gente fala, tem que A gente ter, fala no curso já, né? tem que ter um briefing. Ó, tá, beleza, eu que tô na emergência hoje, porque às vezes você chega no hospital, primeiro que todo mundo sai correndo, não tem emergência. Chega a emergência, né? todo mundo corre. Aí, quando chega, quem que vai atender, quem que faz o quê? Então, chegar, fazer uma pequena reuniãozinha com a equipe, ó. Então, se acontecer de chegar isso, você tá aqui, o que você sabe fazer? Conhecer a sua equipe, né? Ótimo. Para você saber, na hora do aperto, não naquele momento, Excelente. putz, mas você sabe fazer medicação? Você sabe? Não sei onde fica a medicação, não sei onde tá o material. Então, assim, tem que ter as coisas à mão, tem que estar Sim. testado, tem que ter equipe em sintonia, né? O André fala muito na aula dele de suporte básico de vida, né? Entrando na líder. É uma orquestra. Sim. Tem que estar afinado, senão não funciona. Perfeito. E a Né? gente puxa, eu Perfeito. acabei de falar, hoje eu dei a palestra hoje à tarde para suporte base de vida para a turma do primeiro período, né? E a gente fala da importância, da relevância que tem o médico, mas eu já cheguei a trabalhar em UPA, mais em UPA, em hospitalares, que o médico, que se espera que seja o líder, que seja o maestro não para orquestrar, consegue. ele não consegue. Sim. Então, quando a gente fala que a gente tem que estar estudando, todos os profissionais têm que estar capacitados. Sim. Quando a gente fala de uma orquestra, é aquela sintonia da equipe. Sim. E que aí o resultado eu sempre falo em qualquer podcast, qualquer conversa que a gente vai ter, que o maior beneficiado é o nosso paciente. Com certeza. E é por Com isso que a certeza gente está absoluta. aqui, esse tempo estava falando, por que a gente estuda tanto, a gente se dedica tanto? É por alguma coisa. Sim. É para o nosso paciente. Sim, é um Sempre- propósito que a gente tem. É né? o que a gente escolheu. Então, assim, continua, o estudo ele é constante, ele é diário. Ele não vai terminar só na sua graduação, seja qual for a formação que você vai fazer. Tá? E eu acho que a gente precisa resgatar esse estudo continuado, né? Os cursos como o do Instituto ou de qualquer outra empresa com chancela ou sem chancela internacional, eles vêm preenchendo essa lacuna e Sim. que vai existir. Né? Sim. E principalmente na Uma emergência. coisa complementar, né? É a complementar. Não, e cada vez eu vejo que o egresso na medicina ele está buscando, né? E vejo que isso vai ter que acontecer com outras linhas também, Sim. pela deficiência da assistência. Né? Eu sempre digo, eu quero ver mais enfermeiros procurando curso, cada vez eu vejo menos enfermeiros, a gente sabe lá do poder salarial, mas eu digo que isso não é muleta, eu nunca Não. tive, eu sempre brinco, Sim. né? Eu sempre fiz curso. A diferença é que eu vou lá e vou parcelar o curso, mas eu Sim. tenho que me aprimorar. Sim. Né? O fisioterapeuta, seja qual for a área. Porque isso, a Perfeito. assistência, ela ganha peso. Né? Sim, tem uma segurança maior. Um dos exemplos é a SOS Unimed, Sim. um Sim. gestor, Sim. o quanto ganha a Sim. qualidade da assistência. Sim. Né? No investimento que a gente faz, né? Escutei de outros, né? A Dani também faz parte como o quanto que quem ganha assistência com uma equipe de qualidade, isso gera lá na frente, além do atendimento com menos risco, mais credibilidade. Sim, Mas a claro. equipe tem uma educação continuada, uma sim. educação permanente. Sim. Isso melhora muito a qualidade. Então não adianta, não tem como. Não, com certeza. E acontece que, assim, nessa parte da medicina de emergência, é uma coisa assim, que eu percebo? Você falou muito legal que no congresso eles falaram também desse negócio de pensar na equipe, trabalhar em equipe e tudo mais. E o que eu vejo? Nós temos uma tendência, né, de não prestar atenção em outras coisas que os
guidelines, as diretrizes novas falam e tudo, e a gente fica às vezes só no aumentou, tirou a vasopressina, colocou aqui, colocou ali, que é importante, a gente tem que fazer. Mas uma coisa, nessa diretriz, por exemplo, de ressuscitação da American Heart Association, das diretrizes 2025, eles falam duas coisas lá que eu procurei, olhei já na internet, olhei um ou outro falando que vai falar de elas. Ninguém cita. E o que eles falam lá? Primeiro, eles estimulam agora, e está na diretriz nova, que a gente tem que fazer o debriefing imediatamente após o atendimento e tardio. E o que é isso? É tanto a parte, como você falou, de discutir antes, com quem vai fazer isso, quem vai fazer isso. Também terminou o atendimento? Gente, e aí, como foi o atendimento? O que você sentiu dificuldade? Como que foi aqui? Como a gente pode melhorar? Como funcionou? E o gestor depois pega um caso que teve mais dificuldade ou mais emblemático, vamos fazer uma discussão de caso, vamos discutir isso. E aí eles falam um outro rodapézinho ali, que ninguém fala também da diretriz nova de reanimação da American Heart Association, adulto e pediátrico, é assim: acolhimento da família e do cuidador. Quem que você ouviu falar sobre isso? Quem que você lembrou falar sobre isso? Então. Ninguém fala. Por quê? Porque a empatia pelas pessoas, pelo paciente, pelos acompanhantes familiares está cada vez pior, cada vez mais lá embaixo. E isso é importante. A gente tem que pensar que a gente tem que ensinar técnica, tem que ensinar a atualização, mas a gente tem que olhar do outro lado. Quem a gente está atendendo? Essa criança e a família dessa criança que está em parada cardiorrespiratória, ou que a gente vai ter que entubar. A gente foi treinado para dar notícia ruim? Você tem uma programação, eu vou fazer o protocolo Spike, que é de notícia ruim, mas é só para um paciente oncológico, terminal. Para o outro paciente, não, esse paciente eu não sei o que eu vou falar. Você foi treinar? Não, a faculdade normalmente não treina. E aí é o que você falou, vai abrindo brecha para outras empresas começarem a complementar o ensino e mostrar assim, olha, domínio da competência da intubação. Eu tenho que saber por que eu intubar, se tem indicação, se não tem, qual é a técnica correta, o que tem de atualização, como fazer, saber todas as competências, saber trabalhar em equipe, fazer uma prévia antes, fazer um debriefing depois, e o que mais? Acolher a família, dar notícia. A pessoa entra de um jeito e a gente entrega, às vezes, de outro. Também. Falecido. Nem um pouco esperado. Entendeu? Mas... Então, isso é muito importante, né? Eu achei legal você falar isso no E o que Congresso. foi falado também foi que, assim, estimula-se, claro, que o que é legal do Congresso é isso, né? Você vê várias realidades, né? Até teve um outro momento que depois eu cito que para mim foi, assim, um ponto altíssimo. Mas, assim, eles... Como na realidade do americano, de outros locais, a família é estimulada a estar na sala de emergência, a gente sabe que na pediatria isso às vezes tem complicações, né? Sim. A pessoa tem mais dificuldade de levar numa boa, que a gente vê ali, que a gente faz ali de procedimentos, né? Mas estimula-se a presença da família, né? Então, nesses momentos críticos... Uma quebra de paradigma. Isso, a gente está acostumado a deixar a família junto quando é uma coisa não tão crítica. Vou fazer uma sutura, vai segurar a criança, eu vou fazer uma medicação, tal. Até para acalmar, né? Ajudar, a criança chora, aumenta o consumo de oxigênio, está no colo da mãe, fica tranquilo, diminui o esforço, beleza. Mas assim, e quando é uma PCR? Isso. E quando eu vou entubar a criança, mesmo que não seja para uma PCR, né? É uma coisa que não é agradável da pessoa ver, mas cada vez mais tem se falado da família estar ali. Sim. E é uma coisa também que mudou para a TLS, né? Cada vez mais informar o paciente do que vai ser feito, tentar entender melhor. Achei essa uma parte bem legal também da atualização da TLS. Isso acaba vindo muito, né? O tempo até que eu trabalhei em UTI e que isso vem numa crescente, ainda bem, que é o termo da paliatividade. Mas o que é o paliativo? E aí ficava a lacuna de quem vai conversar com a família, desse entendimento, né, dessa passagem. E a Dani é muito melhor de nome que eu, que foi um livro que eu adorei ler, e que eu aí entra o lado também da passagem para a família, mas os profissionais terem um emocional também para trabalhar com as perdas, atender a emergência. Aqui, uma das pessoas que mais sabe e trabalha e ensina, mas é um dos momentos mais difíceis também para você. Lidar com a perda de um familiar, do filho, de uma criança, rodovia. A gente já atendeu, a gente trabalhou junto nas rodovias, e aí... quando ninguém está esperando, né? E aí tem uma criança, tem uma perda ali.
Então, Sim. assim, isso eu acho que é uma Sim, das coisas é que a uma gente tem que das maiores resgatar. dificuldades, né? Além do emocional, do familiar, a gente tem que também olhar. A Pro gente nosso, tem né? a estatística é alta de problemas Depressão, depressão do médico, da Burnout. enfermagem, burnout, burnout. né? De suicídio na época, na classe da enfermagem. A gente está num estado que verdade. mais acontece. Sim. Por quê? Porque esse lado, às vezes, que é jogado de lado. E você Sim. está na escala de plantão, e aquele dia a dia. Vai A gente seguindo a não pode vida, né? reclamar e vai seguindo a vida. Então, a gente tem que. Eu acho que são 2 olhares, né? E o livro, que inclusive ela teve palestrando aqui em Campo Grande, ele não passado. conseguiu ir, Uhum. né? É a Mas Ana é uma Cláudia. médica. Ana Ah, Cláudia Quintana. legal. A Top. morte é um dia que vale a pena viver. Esse livro é Esse livro é legal. excelente, a gente, Bom. né, Ela tem outros também. recomenda porque ela a experiência dela em um hospital em São Paulo e depois vivenciando essa luta de mostrar de um lado diferente o que é a morte, mas tanto para os colegas quanto para os familiares. Então, um livro super recomendado para Nossa, que esse legal, hein? entendimento, Que né? legal, é. Puxa, isso é muito bom, né? Assim, até a gente faz uma pergunta aqui no podcast sempre, que é relacionada a essa parte emocional, né? 2 coisas. Uma pergunta que a gente faz para os convidados é que experiência diferente você teve, difícil, ou assim, não que desanimou na profissão, mas que deu uma baqueada em vocês, e uma legal, uma emocionante, falou assim, puxa, vale a pena eu estar aqui e tudo mais. E assim, vocês sem querer acabaram transitando por isso, que é falar, pô, você está na rodovia e tem um óbito, e ainda o óbito de uma criança, né? E aí, para dar notícia, então, se tem alguma história difícil que vocês já viveram, alguma coisa assim, ruim, para a gente passar a realidade para quem está assistindo a gente, falar assim, olha, o pré-hospitalar ou na emergência, não são só flores. Também tem um lado difícil e pesado, mas também tem um lado bom. Então a gente começa com ruim para depois passar pro bom. Eu lembrei até um outro podcast que a gente fez pro pessoal lá da Unidep, eu lembrei de um acidente na rodovia, na Regis Bittencourt, que foi um atropelamento próximo, não foi nem na rodovia, né, de uma criança que inclusive estava em óbito. Mas você falando uma coisa ruim, veio outra na minha cabeça que me marcou de quase de largar a profissão. Eu tinha migrado da físio para enfermagem e estava no mesmo concurso que a Dani, só que eu fui aí locado na UPA, na época matriz, que era no Hospital de Clínica. E eu lembro que era um domingo, feriado, e aí eu estava na sala vermelha, e lá quem coletava a gasometria era nós. E aí na sala amarela precisou de uma gasometria, e uma ex-aluna minha, que depois se tornou minha chefe, a Tayana, que inclusive o esposo dela, o Juliano, veio ministrar aqui uma palestra no congresso, e ela me chamou, falou, preciso coletar uma gasometria lá, a gente tá sempre com pouca gente e tal. Falei, não, tá bom, vamos lá. E aí eu pedi pro técnico segurar a perna, e ele tava limpo, todo bem cuidado, mas estava bem torporoso, e era um morador de rua. E aí eu pedi, não, então segura a perna, segura os braços, segura a perna, desculpa, para ele não se mexer, porque eu fui lá na femoral. E a hora que eu coletei, ele acordou e me deu um soco. Eu reagi e a agulha perfurou. Eu falei, cara, aí já passa um monte de filme na tua história. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? É um feriado, eu tô aqui trabalhando com uma escala defasada, e agora será que eu peguei alguma coisa? Porque você Sim. associa uma dor de rua a qualquer doença sexualmente transmissível. Sim. Então, esse foi um ponto que eu repensei várias vezes, mas aí não deu nada, e a gente vai, repensa, e outro dia bola para frente. Então, foi uma coisa que tem vários itens, assim, de coisas ruins, citando família, ou no pré-hospitalar mesmo, cada ano pegou umas coisas ruins de trabalhar, mas essa agora eu lembrei, mexeu com o meu lado profissional, além de... Acho que foi a única vez que eu estou fazendo aqui. Então, acho que esse foi um lado ruim. E você, Dani, o que você lembra? Assim, Olha, eu acho que, assim, já teve também experiências com o paciente, mas eu vou falar uma coisa que eu falo muito para os alunos, que às vezes quem faz o nosso dia uma M, né, um dia horrível, não é o paciente, são as condições de trabalho ou o colega. Então, eu já tive 2 experiências, não posso falar nomes, mas é um hospital daqui da nossa cidade, um pouco cheio, com frequência, e assim, 2 situações. Uma vez foi uma colega específica que me tratou de um jeito muito ruim, tipo, jogou a enfermagem contra, falou umas coisas, a enfermagem tirando sarro, por uma questão, assim, de você às vezes não estar habituado ao serviço, à rotina do serviço, a pessoa julgar como uma coisa, assim, de incompetência.
Sim, Você se dispor a ajudar, mas não entrar inteiramente na rotina, porque é um setor que você não trabalhava. sim. E assim, você se sentir ridicularizado. O André sabe a situação que foi. Eu cheguei em casa, não fui para casa, fui para outro plantão chorando. Falei, nunca mais gostaria de pisar nesse setor. E a gente se questiona quando alguém faz isso, né? Você fala, será Sim. que eu não sou boa o suficiente? Depois precisei de tempo para entender que Na verdade, o eu problema estava não era fora da você. rotina. Então, até você se adequar, leva um tempo. E o que me fez acabar saindo desse hospital com lágrimas nos olhos no último plantão foi a dificuldade de conseguir gerir uma demanda sozinha. Porque às vezes a gente tem amor pelo que faz, gosta muito de onde está, mas você sozinho se vê expondo os pacientes, ou você se vê tentando fazer algo que você não vai dar conta. Sim. Então você fica naquilo, continuo aqui ou vou embora? Será que continuo expondo os pacientes ao risco, mesmo tentando fazer o meu melhor? Né? Isso me fez repensar. Falei, puxa, será que eu tenho que estar aqui? E aí, realmente, eu acabei pondo várias coisas na balança. Entrou família, entrou várias coisas. Eu acabei saindo. Mas sinto falta. E é um lugar que, assim, gostei muito de trabalhar. Se as condições melhorassem, voltaria. Sim, sim. Mas a gente sabe que é É complicado. difícil, não, é difícil. E isso é ruim, né? Porque quando é alguma coisa que você vê que você não é só o seu esforço, né? Depende de outras pessoas, de um Sim. sistema inteiro, né? De uma dinâmica toda, isso é muito desanimante. Mas esse é o lado ruim que a gente às vezes vive em alguns momentos e coisas boas que vocês já viveram, assim, Nossa. lembranças, assim, na parte de emergência, coisa que, tipo assim, cara, tô no lugar certo, puxa, que experiência legal. Tem alguma coisa que lembra vocês juntos ou separados, assim, cada um na sua experiência? A gente eu tenho experiência na rodovia, algumas que a gente trabalha em 2 rodovias juntos, depois no SAMU também. Junto, Junto, acho que teve poucas coisas que fossem muito marcantes. A gente era pé quente juntos, assim. A gente não pegava coisas muito catastróficas. Tinha morrido. teve uma coisa legal, inclusive dando aula para enfermagem lá na Uniderp, eu lembrei, a gente tava dando aula de tórax Aham. e da importância da avaliação. E a Dani acho que vai lembrar. E o médico da sala vermelha tinha ido embora. Isso é uma coisa Ah, é marcante, verdade. mas que valoriza o conhecimento. Eu falo tanto Ah. para o médico, mas primeiro para o enfermeiro. E aí ela estava passando o plantão, era 15 para as 7, mais ou menos, das 7 da noite. Todo mundo já querendo ir embora, né? Aquela passagem de plantão, o médico saiu antes. E quando eu vi, ele já não estava mais. Eu estava passando, terminei de passar uma sonda. E aí a Dani veio e falou: vou trazer um paciente da observação. Daí eu falei: porra, agora? São 15 para as 7. Não, ele precisa, tal. Eu falei, tá bom, então traz, mas o médico tá para chegar, o que vai assumir, ele teve uma intercorrência e foi embora, ou tá chegando. Manda que ele vai monitorizando e tal. E aí, começou a chegar, eu comecei a monitorizar, e aí eu vi que ele tava com bolhas hipofonéticas, estágio jugular, já Nossa. tava hipotenso. E aí eu conversando com a Dani, falou, cara, isso é uma tríade de Beck. E o médico chegou. Aí ele falou, ô doutor, você já quer me passar o plantão? Aí a Dani começou a rir, né? Aí ele ficou assim, não, o doutor vai continuar passando o plantão dele. Eu falei, não, mas ele não é o médico. Aí ele falou, ele é o enfermeiro que tá aqui. Eu falei, como que ele é o enfermeiro? Ele falou assim, cara, o que esse enfermeiro tá sabendo de tríade de Beck? Tá que ela é. E eu falo da importância que não é Legal. muita coisa. Que E é você fazer um exame. fazer o exame físico, botar a mão no paciente, E que é uma aí- coisa difícil de Aí acontecer depois, às vezes. aquela brincadeira, eu falei, não, doutor, só aqui, até aqui até às 8 horas, mas tá bom, estamos aqui, mas a médica é ela que trouxe a bucha pro senhor agora, mas nós estamos administrando. Então é uma coisa legal, né? Sim. A gente tem boas passagens juntos, né? Mas você vê a importância de você estar treinado, você E é isso que faz, porque isso faz toda a diferença. Só a diferença. Não Igual- para ser mais que alguém, mas a gente auxilia. isso não é. É entrega para o paciente. É o que a gente fala, por exemplo, do suporte básico ou intermediário, né? Um suporte que não tem médico, um suporte que não é avançado. Pô, você está fazendo um transporte do paciente que teoricamente não é potencialmente crítico ou grave e de repente ele estabiliza. Aí não dá para contar que só pedir o rádio, não, manda avançado agora. Tá, pode pedir, mas você tem que dar o Tem que primeiro manter, atendimento, é. estabilizar, fazer, abordar, avaliar, se for uma PCR, reanimar, entrar. Então, isso é importante. E é igual, a gente já conversou, né? É igual eu falar, a enfermagem já deu um boom muito grande nas resoluções que amparam. Até o Conselho de Medicina, alguns quiseram brecar. Existem médicos com uma cabeça diferente, como é a sua, de procedimentos, e a gente está pautado. Só que eu sempre volto para
para a academia. Falei, até onde o nosso... E eu falo em todos os lugares no Brasil, que eu já também lá em Curitiba e conheço outros colegas professores, no congresso também é o momento de fazer essas trocas, até que ponto também o nosso egresso, e não só na enfermagem, na fisioterapia e na medicina, ele está saindo com essa capacitação técnica para fazer algum procedimento. Sim. Então, assim, volta de novo, não ter proficiência com os cursos de apoio. E que aí também, não, mas a instituição não exige, né? Eu tenho certeza que os dois aqui são da época que para você trabalhar em determinado serviço, você tinha que ter o ATLS, você tinha que ter o ACLS, você tinha que ter, senão você não passava no crivo, né? E eu vejo que isso vai ter que voltar, a gente tem que ter uma outra linha, uma outra peneira, né? Principalmente também para a parte da enfermagem. Peraí, você quer trabalhar com isso? Os hospitais com certificação da zona já estão exigindo, né? Qual que é o nível de certificação da minha equipe? Que isso, não tem dúvida, a gente vai voltar na prestação de assistência à saúde com qualidade, né? Com certeza, isso é o mínimo, né? Mas essa é uma história boa de nós dois, né? Que eu lembro. Isso, verdade. Legal, muito bom. Na parte da emergência, né? E aí também a Dani veio para a docência. A Dani não está há muito tempo, mas se tornou uma excelente professora. Você é a prova disso. Sabe disso. E eu sempre via, eu falei, cara, você não dá aula. E ela entrando na UNEP, foi fazer cursos, foi entrando no instituto e eu vejo. Olha só, eu não sabia. E aí esse comportamento também a gente convive junto quando está dando aula, que eu acho que é essa alegria quando ele vê aqui, que não na emergência, né? Eu acho que na docência são prazeres diferentes, são paixões diferentes, mas quando vê o rendimento do aluno, né? Lá no ASA, não tem preço, coisa, mas não tem preço, a forma como que o aluno entra. Mas isso depende muito de quem comanda o curso, de que curso você está fazendo, da entrega também de quem está propondo o curso. A gente sabe que no Brasil tem muitos cursos que às vezes não dão essa entrega. Não. E o aluno está nessa, só para cumprir tabela. Mas a gente tem um grupo de instrutor que acaba vendo essa evolução, né? E eu acho que essa é a maior satisfação também, falando em coisas boas que marcam. Eu também concordo. Cada curso eu falo que por que eu tô aqui? Porque a gente estuda tanto, porque vale a pena, né? Fazer a diferença na vida do aluno e que em contrapartida, a diferença na vida desse aluno ele vai levar para o dia a dia dele. Então, quantos pacientes vão ser ajudados? Quando eu tinha saído da assistência, quando a gente veio para Campo Grande, eu senti muita falta da assistência. Por mais que o Rafão acha que não, né, Luiz? Ele acha que não faz assistência, mas eu gosto muito. E aí, o Rafão quase não fala mal de ninguém, nem faz piada. Estou defendendo ele hoje. E aí a Dani falava, não, mas pense que na docência, o quanto também você vai ajudar as pessoas. Exatamente. Formando, e aquilo acalmou um pouco o meu coração. Aí eu falei, opa, ela tem razão. Como sempre, ela tem razão. Tem que ter sempre razão. Vai a dica. Hashtag vai a dica. Bom, e outra coisa que a gente gosta muito de perguntar, que é uma coisa assim, o que vocês acham assim que não tá nos livros, não tem em algoritmo, não tem em underline nenhum, assim, aquela coisa assim, cara, por mais que eu leio, estudo, tudo mais, na hora do vamos ver, tem coisas que não me ensinaram, mas eu tenho que saber e se tiver oportunidade, eu vou ensinar alguém. O que vocês acham, assim, na parte da emergência? Eu acho que não só na parte da emergência. Em tudo, né? Em tudo, mas tem uma frase, até quem olha lá meu Instagram, tá lá, a primeira coisa, que é assim, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. Nossa. Então, acho que é isso. Acho que eu lembro de atender pré-hospitalar. Você não tem nem o que falar depois dessa, hein? Putz, mas isso aí... Eu acho que assim... Resumiu. Podemos ir embora, já vamos falar. Não sabe porque teve situações, acho que assim, a gente lidar com emergência é uma coisa que é estressante, mas chega um momento que se torna o nosso dia a dia. Então eu lembro de ver assim, o pessoal tanto da medicina quanto da enfermagem, às vezes irritados com situações, mas chama ambulância para isso. Isso, Para mim, não é tão grave, não é a coisa mais urgente que eu atendi no dia, mas é o pior dia para aquela pessoa, porque ela acha que o familiar dela pode morrer. Então, não julgar é primeiro de tudo. Às vezes você vai acordar de madrugada, me mandaram ambulância aqui, cara, para atender um piti. Sim, às vezes a pessoa chamou porque achou que o outro estava morrendo realmente. Então, assim, você tentar se pôr no lugar daquela pessoa, porque empatia, ela realmente acha que está acontecendo alguma coisa. Acho que isso é uma coisa que a gente isso não ensina em lugar nenhum, é ensinado. Então, assim, faz diferença. Porque às vezes você, por exemplo, eu fiz muito tempo sala de parto.
E aí chega um momento que a gente tá tão acostumado a ver uma vida nascendo que você parece que não se emociona mais. Eu procurava volta e meia trazer. Poxa, é o dia mais feliz da vida de alguém. Sim. E Não, quando a gente atende perfeito. emergência, às vezes é o pior dia da vida de alguém. Sim. Há uma semana atrás, eu fui paciente, exatamente uma semana. Fiquei o dia Inteiro né, no de pronto-socorro. observação e preocupada com o que eu poderia ter, recebi um ótimo acolhimento. Obrigada, Hospital Unimed. Até levei um presentinho para a equipe de enfermagem, pensando que Legal. semana da enfermagem. Mas, assim, o quanto é importante. Semana da enfermagem, Semana muito da bem. enfermagem, Abraço, verdade. parabéns a todos os colegas. Parabéns, equipe de exatamente. enfermagem, técnicos que Eu tive, assim, de novo, o exercício de me colocar no lugar do paciente. Porque a gente Sim. tem constantemente que fazer isso. Também não está escrito nos livros, mas toda vez que você é paciente, não você tá. repensa a sua assistência. Não tá. Ó, aí, desculpa, pode falar. depois Não, eu e a falo. gente estava aqui falando disso, você até falou com o Luiz, né? A vida muda de uma hora para outra. E a Dani também doente, ou potencialmente com, sei lá, a gente também se coloca no lugar que a gente é da área da saúde, Sim. mas eu era o esposo que também estava angustiado, mudou Isso. meu dia e eu. Aí né, a gente você começa a sabe, ver o acompanhante de uma forma diferente, e né? aí, assim, cara, tem coisas Ninguém também que a gente conversa, sabe, não tem ninguém. tempo para falar com ele, e aí? E aí fica nessa Exatamente. angústia, Fica né? na E angústia. aí, dor de cabeça, cefaleia, faz, eu tomo com morfina, melhora, né? Você Mas, sabe, eu cara, tive será que... perdi meu irmão há 2 anos e meio, 3 anos de um câncer de cabeça, com 32 anos, aí passa um monte de coisa. Então também Sim. tem o lado que a gente tem que olhar para quem está próximo. Sim. Né? E que às vezes nessa rotina exaustiva, Perfeito. eu acho que a frase da Adriane é muito válida, olhar Sim. para as pessoas de uma forma empática, que às vezes o que ela quer é que você ajude ela naquele momento. Não, Só. Ou estenda a mão, pergunta, tá tudo bem? Só. Né? sim, olhar, né, Olhar, conversar, conversar. ouvir uma reclamação já é o Acho que suficiente. a gente pode ser tecnicamente excelente. Se você não tiver esse lado humano, Uma coisa que eu vivi hoje, já vivi várias vezes isso, mas hoje eu vivi exatamente hoje, no plantão da manhã, antes de vir para cá para o podcast, a sala de emergência lotada. Um hospital aqui grande, de referência, tudo lotada. E tinham 6 pacientes no corredor infartados. Infartado, fez o CAT, tá, voltou, internou, angioplastou, tá, mas não tem vaga de unidade coronariana. Então a pessoa fica ali na emergência. Então vamos fazer um exercício, vamos imaginar. Esse paciente, 55 anos, eu tenho 51, ele uma carcaça boa, 55. Ali, eu acho que eu tô com a carcaça boa, né? Você acha graça da risada, né? Não, menina tá assim. e não vai cortar, não. Pode colocar no ar, vai ver. Amigão, não. Carcaça boa. André, eu imaginei um cara lá, assim, ele, doutor, e eu correndo para um lado, doutor. Aí, falei, não, vou falar com ele, encostei ali. Doutor, chegou perto assim, doutor, tô com vergonha de falar assim, mas, doutor, preciso fazer o número 2. Aí eu olhei pra ele assim, doutor, tô há 2 dias aqui, a luz acesa, 24 horas, entra e sai gente, morre gente do meu lado e tudo, e eu quero fazer cocô e ninguém me leva, e não pode, porque não tem banheiro aqui, me deram uma comadre. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, não, cara, vou te liberar para ir no banheiro, vou ver alguém e tudo mais. Aí cheguei para a equipe, falei para uma pessoa, ó, aquele paciente ali, né? Ah, não dá, não pode ser que tem que falar para fulano libera. Aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu levo, porque assim, já pensou se fosse você quer fazer o número 2. Aí eu falei assim, dá um pinico para você com 27 pacientes. Já é difícil. Em casa já é difícil, 27 pacientes. Dos 27, 15 conscientes, te olhando para ver se salva o corpo do seu fiofó. Cara, não tem como, não tem biombo, não tem. Então, assim, é uma coisa assim, você já está escrito no livro? Não. É simplesmente empatia. Eu falei, gente, olha, mas que não sei o quê, porque daí sai daqui, porque. Gente, mas o sistema tá falido. O sistema faliu, ele tinha que estar num lugar decente. Não tem vaga. Mas o cara tá ali 2 dias, 24 horas, a luz acesa, igual tá aqui, ó. Pensa. E a gente reclama que às vezes chega em casa, vai ficar com sono, pensando, não sei o quê, eu tô triste, não vou dormir. Então, o cara lá, não dorme porque chegando baleado, esfaqueado lá dele o tempo todo. E aí ele quer fazer o número 2. Esse era o problema dele naquele momento, que o resto estava tratado. E aí, até que eu consegui uma alma santa lá de um técnico de enfermagem estilo Rafão. E aí, na época que o Rafão era técnico de enfermagem, foi lá, pegou o cara ali, fez o número 2, voltou, resolveu. Aí, o cara tava... Mesmo assim, o cara tava sorrindo depois, feliz. Como?
na merda, né? Porque tá lá no Infartado, computador 24 coitado. horas, luz em cima, sem dormir, numa maca com colchonete desse Problema tamanho. cardíaco nem era mais problema, né? Não, Às vezes tinha um outro exatamente. maior. Exatamente. E simples de resolver. Se resolver. Então, assim, isso realmente são coisas que a gente para e pensa, cara, isso não está escrito no livro e a gente tem que olhar com o paciente, com o Exatamente. acompanhante de um olhar diferente, né? Não dá para não fazer isso. Mas, bom, moçada, a conversa está muito boa, mas eu preciso evoluir para a pergunta final. E, na verdade, não é uma pergunta, é uma deixa para vocês, que é um momento que a gente coloca, assim, para vocês aproveitarem esse momento para deixar para as pessoas que estão assistindo vocês, a gente, uma mensagem, assim, relacionada à emergência, ao futuro das pessoas na emergência, à dinâmica aí dos alunos, dos pacientes e tudo mais. Alguma mensagem que vocês querem deixar? Cada um de vocês, começando com a Dani, né, primeiras damas, depois o Andrezão. Põe lá a mensagem, o que vocês deixam aí pro pessoal que está assistindo, alguma... Deixa eu pensar. Eu falei que eu ia trazer mais uma coisa que foi muito legal do congresso, Ah, e aí? que foi uma palestra, um bate-bola entre várias realidades diferentes com relação ao transporte do paciente crítico. E aí eu lembro que eu até mandei uma foto, que foi assim um negócio absurdo pra mim. Tinha uma americana, tinha duas brasileiras, uma de um serviço mais ou menos, uma de um serviço top, e não sei como fala, ela é da Etiópia, etiopiana, talvez, não sei. Enfim, uma médica extremamente conceituada, com um currículo gigante da Etiópia. E aí começou-se a se falar do transporte top dos Estados Unidos, o transporte top de São Paulo, o transporte mais... A última médica do Uruguai, que foi quem fez a exposição também. Mas assim, como você consegue identificar? Porque daí todo mundo falou, quando chegou a vez dela, ela falou assim, não, porque os nossos pacientes vêm transportados do jeito que dá. O importante é que eles cheguem. Então, assim, eu acho que a mensagem final tem um pouco a ver com isso. É você tentar fazer o seu melhor, independente da circunstância que você tenha. Sempre dá para fazer alguma coisa. Se tem uma frase que eu abomino, é quando você vai pedir ajuda, seja para um colega, seja para qualquer Sim. pessoa. E a pessoa fala assim, não posso fazer nada. Cara, alguma coisa Nossa. você sempre pode fazer. Sim. Você pode não ter o dreno do tamanho certo para drenar o tórax Sim. do seu paciente. Você tem uma sonda. Sim. Você pode não ter o tubo de traqueostomia. Você Sim. tem o tubo orotraqueal. Sim. Tá, vai resolver de Perfeito. alguma forma. Então, Nossa. alguma coisa você sempre pode fazer. Pode Você não contribuir. precisa atender emergência. Você pode chamar um colega. Sim. Você pode abrir, que seja o ChatGPT, para te dar alguma luz. Hoje em dia a Caramba. gente tem informação, mas alguma coisa você sempre pode fazer. Rapaz, que Não, mensagem. olha, Rapaziada, não dá nem pra você, não dá nem pra você. Não sei de onde você vai tirar. Tira aí. Que mensagem boa, hein? Rapaz, que cabeça boa, hein, cara? Rapaz do céu, eu aprendo parabéns, todo hein? dia em casa. Era- Todo dia eu aprendo. É um aprendizado, né? Não, parabéns. Essa foi de mestre. Luizão, essa foi brava. Mas você sabe, né, Luizão? Quando a gente tava também naquelas transições ali de namoro, não, ele tava conhecido. Eu falo que eu vou te dar essa dica. Eu falei pra ela na troca do plantão do SAMU, eu tava segurando para o plantão pro colega, ele conversando. Eu falei, a hora que você distribui senha, a primeira é minha. Cara, eu achei que nunca ia cair. Rapaz, Tá vendo? Alguma coisa você sempre pode fazer. Mesmo que você- Parabéns, olha só, ele jogou mesmo que tinha. Show. E a mensagem pegando, eu acho que o link Muito tá bom. dando, e você também é partilhar. E eu falei hoje, pô, eu lembrei dessa figura também, que quando vem a Campo Grande sempre eu vou ver, que é o nosso grande. Eu até tentei imitá-lo, que é o Mário Sérgio Cortella, né? E ele fala, né? Que ele fala sempre. Nós temos que saber. Só. Eu sou mesmo porque nossas pessoas. Ele fala, né? Que tenha capricho. Capricho. É. Capricho desde o momento que você acorda, capricho com você, capricho com os teus pacientes, capricho com seus alunos, capricho com tudo que você faz na sua vida. Eu acho que vem muito com cada nível. Se você se dispõe a fazer uma coisa, faça bem feita. Então, Sim, isso é uma coisa perfeito. que ele fala, que eu trago muito, que tem tudo. Proatividade, né? Você dedica tudo. São vários conceitos também que estão se perdendo, né, nas formações de hoje.
mas ter capricho é uma coisa diferenciada. Você muito fazer bom. algo com que você ame, mas com prazer, mas também com qualidade. Tudo, seja desde a sua casa, né, a sua pia ter capricho, você Sim, ter capricho contigo. sim, Faça isso que eu acho que as coisas vão se tornar melhores. E aí junta tudo, né? As palavras-chave que a gente for juntar aqui, né? sim, Humildade, perfeito. empatia. Aí eu acredito que a gente vai começar a melhorar a formação das. E como na frase da Dani, né? As pessoas primeiro e depois a parte técnica. Nossa, maravilhoso, cara. Muito boa assim, a mensagem de vocês dois. E só para mim aprender, como é que você falou da senha mesmo? Apareceu, eles falaram assim, Mica. ó, a próxima senha, quando for distribuir, a primeira é minha. Próxima senha, quando for distribuir, a primeira é a minha, tá? Fica a dica. Fica a dica. Depois você corta e a gente manda para aquela pessoa, tá bom? Vai que cola. Aqui, pelo menos. Ai, bora. Certo, começa a fazer podcast, pelo amor. Muito. Emergem Cast, o amor em cast. O amor é emergência no ar. Olha, gente, com muita tristeza que eu falo pra vocês, está acabando o episódio de hoje, mas assim, eu sabia que esse casal, nota 10, maravilhoso, 10 para cada um, né, casal 20, uma experiência muito legal receber vocês aqui, porque a gente tá naquele correria do bate-bate todo dia, e trabalho, confusão, e aula, aluno e tudo, e a gente nunca para ter esse bate-papo aqui, um bate-papo descontraído, um bate-papo que a gente fala assim, mostra além do que tá no livro. E essa é a ideia do podcast, a gente falar um pouquinho de atualização, tem dias que a gente faz coisas direcionadas só para um determinado tema, mas esse que é para o pessoal saber assim, pô, eles também comem o pão que o diabo amassou, eles também sofrem, eles também têm coração. Porque assim, tem pessoas que olham pra gente e falam assim, gente, eu escuto, né? Eu gosto de emergência, o pessoal olha pra mim e fala, o Rodrigo é a cara da emergência. E eu escuto muitas pessoas falar assim, você tem que ser frio, né? E calculista, assim, pra ter não, pessoa sangrando e tudo mais. Aí você olha pra pessoa, até você explicar, fala assim, cara, se eu soubesse quanto que eu sofro, quanto que dói por dentro, quanto que eu sou manteiga derretida, quanto que eu amo o que eu faço, amo o paciente fazer. E assim, naquela hora de atender, eu tenho que ficar focado. Eu sou mega focado quando eu preciso fazer aquilo ali. Faço e tudo, mas, cara, por dentro, quantas vezes eu atendi, saí do atendimento e chorei. Eu perguntei para vocês de coisas ruins, mas eu lembro de uma criança que eu fui atender, que eles moravam num barraco, 3 crianças, e a mãe saiu, né? A família saiu, né? A mãe e o pai saíram para uma festa, e o mais novo colocou fogo no colchão. Putz. E aí, queimaram, chegamos lá, crianças, as 3 correndo assim, queimado, corpo inteiro, vivo. A equipe travou, a enfermeira travou, todo mundo travou. Cara, aquele cheiro da pessoa queimada, aquela cena, aquela coisa, a enfermeira travou, eu foquei, peguei, não, pega aqui, vamos fazer intramuscular, vamos fazer isso aqui, não, vamos sedar, vamos analgesia, não, vamos entubar, pá. Terminou o atendimento, na base, o macacão com aquele cheiro de pele queimada e tudo. Eu fiquei chorando quase que a noite inteira. E as pessoas olham assim, cara, esse cara é frio, né? Esse cara é Faca na caveira. faca na caveira. Cara, eu não dormi aquela noite. Não tem Dormi como. aquele plantão. Eu já tive Mas uma situação você assim também. tem que fazer. Porque se você não faz, a pessoa morre. Sim. Então você tem que fazer. E o podcast, o objetivo do Emergencast é isso, trazer esse lado humano, a gente mostrar quem a gente é, que a gente também sofre, a gente também tem medo. E o medo faz a gente focar, né? Para você atender melhor, para você não arriscar, para você não errar. Quem não tem medo, a gente fala no curso, né? Quem não tem medo de tomar um paciente é psiquiátrico. Tem que tomar remedinho. Eu indico um psiquiatra amigo meu que é excelente. E o Rafão, que também faz psicoterapia com a gente. Ele tá sendo meu terapeuta esses dias aí, meu amigão do peito. Mas é isso, eu acho que muito legal. Eu sei que eu tô falando demais também, que às vezes eu falo demais, mas muito feliz por ter vocês aqui, receber vocês. Muito obrigado. Muito legal vocês passarem a experiência de vocês, a história de vocês. Eu acho que a gente vai ter que marcar depois um outro dia para vocês virem de novo, porque ficou muito legal. Muito legal. Nós que agradecemos, né? Agradece É um prazer muito pelo estar aqui. convite. Obrigado. Foi um prazer. Se quiser deixar um abraço para as crianças, gatinhos lá, como é que é? Vocês têm 2 gatinhos? 3 gatinhos, em 3 breve uma gatinhos. criança, se Deus quiser, né? Estamos na fila Conta da aí, está na adoção. fila? Já está próximo? Tá A próximo. gente tá Eu falo que tentando alguém tá fazendo. controlar.
tentando controlar a ansiedade. Mas já existe um berço lá em casa e tem alguns gatinhos que ocupam. Então tem o Simba, o Theo e o Luca. Não, Sempre são lá. muito fofos também os três, porque eu já fui lá e a gente discute coisa de treinamento e tudo muito legal. Eles vão, eles São chegam e vão pra cima e não tem Não tem tem vergonha não. Não, tranquilo. Mas legal, muito obrigado. E vocês estão assistindo a gente, assistiu até agora. Se você gostou do episódio, gostou aqui, curte pra gente, vai lá no YouTube, ó, curte aí, tem lá o sininho, você vai lá e curte. E também pega e passa pra frente. Manda pra alguém, manda pra algum amigo que você quer que assista, que entenda, que veja como é que são os bastidores aí de emergência, tá bom? Se quiser falar mal também fala, mas fala da gente, vai lá e interage com a gente, tá bom? Muito obrigado, agradeço de novo aí os nossos patrocinadores, o Instituto de Educação e Saúde, né, a RC Medical e o Pox Clube. Muito obrigado vocês pela parceria aqui, pela presença, é uma honra ter vocês dois como instrutores do Instituto de Educação e Saúde. Nós que Que agradecemos. agradece. Muito obrigada. Obrigado. Valeu. Tamo junto sempre. Beijo. Muito bem-vindo novamente a um grande episódio, agora um episódio muito especial do nosso podcast, o Emergencast. Um podcast que vai muito além dos guidelines, um podcast que fala da vida real, como é a medicina de emergência, como são as emergências, por pessoas que vivem isso de verdade, que ensinam, que dão aula. E o podcast não poderia deixar de agradecer os nossos patrocinadores, que é o Instituto de Educação e Saúde, Rodrigo Quadros, ou seja, eu mesmo, também o Pox Club e o Dr. Reibe com a sua empresa, que é a RC Medical, que são nossos apoiadores, nossos patrocinadores, e você que quer apoiar a gente também, pode procurar depois a gente, que a gente está aberto para todos os tipos de apoio para a parte cultural, educacional e tudo que a gente tem aqui no nosso podcast. E hoje, por que eu estou falando que é especial? Que eu estou com um famoso casal 20. É um casal que é nota 10, 10, 10, casal Hoffman. São dois instrutores do curso ASVA Reality, são instrutores do curso ASVA Reality pediátrico, versão pediátrica, são instrutores de vários outros cursos, são referência em medicina de emergência e trabalham no Instituto também como instrutores oficiais do Instituto de Educação e Saúde. O casal é uma simpatia, lógico, muito mais a Dani do que o André, porque o André a gente vai aguentando, né, que ele quase não fala muito, né, não conta piada nem mentira, mas seja muito bem-vindo, você vai gostar muito desse podcast, vou deixar eles aqui se apresentarem, falar um pouquinho da história deles, como eles se conheceram, como foi que a Dani conseguiu agora, quer dizer, como foi que eles se conheceram aqui, como que esse casal maravilhoso se encontrou no trabalho, na emergência e também na educação. Para mim, uma grande felicidade receber vocês. Agradeço muito a oportunidade, o tempo de vocês. Vou deixar agora vocês falarem, com certeza fazer a réplica e a réplica. Eu vou deixar ela começar. Aprendeu, né? Fica esperto, senão, ó. Então, meu nome é Daniele Hoffman, eu sou pediatra. O André fala que a parte mais importante do meu currículo é dizer que eu sou esposa dele. Mas sou pediatra, instrutora do ASA Reality Pediatra. Legal. Sou também professora da Uniderp, no curso de medicina, e tenho um consultório e faço plantão no PA pediátrico do Hospital Unimed. Já tem bastante tempo, né? Legal. Só que antes de ser pediatra, eu trabalhei um bocado de tempo com emergência adulto também. Então, por isso que eu, às vezes, quebro um galho também lá no ASA Reality adulto. Sim, adulto também, com certeza. Com o tempo, entubei a mesma quantidade de adulto e de criança na vida, né? Sim. E são outros cursos também, da Core Help também, curso da American Heart do ATLS. E tem o EPC, que é o de emergências pediátricas. Esse é muito legal, esse curso. Então, assim, a emergência não adianta. Pediatra não gosta de emergência. Eu gosto bastante. Gosto bastante. Muito massa, muito legal. E você, Andrezão? Bem, vamos lá. Obrigado. Então, é um prazer para nós estar aqui. Sabe a admiração, carinho, respeito que a gente tem por você. E nesses 8 anos que a gente está aqui, a gente foi se aproximando. Verdade. E a gente tem essa parceria, né? E o privilégio de trabalhar. A gente teve junto, acho que estava lembrando essa semana, né, do congresso do CBMed, que foi um desafio imenso, né, e que a gente teve frente na parte da medicina e eu junto, principalmente com a Dani Ávila, né, na parte de coordenação da enfermagem.
Então, são parcerias e que vêm agregar e esse respeito, eu acho que é mútuo, né? Sim, Então, com como a certeza. Dani falou, e a gente já se tornou campo-grandense, então muitos aqui já nos conhecem, e porque a gente é apaixonado por emergência, a gente acabou lá também em Curitiba se encontrando e foi se aproximando pelos plantões, na docência, e hoje a gente também acaba trabalhando junto, né? Como a Dani falou, ela é professora da Unidep, eu estou lá na Unidep, nos cursos lá com a Core, além do Instituto. Legal. A minha formação, a minha primeira formação, eu sou fisioterapeuta, onde eu tive uma passagem por terapia intensiva, né? E onde eu aprendi muita coisa, mas a enfermagem depois eu acabei fazendo e me abraçou de coração, onde eu também tive uma experiência. Por mais que o Rafão vai estar ouvindo, ele fala que eu não tenho experiência nenhuma. Né? Acho que a menos que a perna dele no congresso, né? Que o doutor Onimar me salvou, né? Mas a minha paixão, né? E você sabe, é o atendimento pré-hospitalar, eu fiz Sim. UPA. E hoje também tenho o prazer de voltar, né? Um grande abraço para a Gleice, para a Gi, né? Para toda a equipe da Motiva, onde eu voltei para o atendimento Muito legal. pré-hospitalar. Eu adoro, eu falo que tem diferentes tipos de pré-hospitalar. Eu já fiz SAMU quando a gente morava lá em Curitiba. Mas existe o atendimento pré-hospitalar rodoviário, né? E que até também falei contigo, a gente fez um simulado que teve no Congresso, ano passado não teve, por causa dessa migração da CCR para Motiva, e que foi agora mês passado, a gente levou os alunos da Liga, né? Legal. E que a Liga, muitos sabem aqui, quem não sabe, a Liga de Trauma da Uniderp, quem criou foi o Dr. Rodrigo Quadros. Depois, quando entrei na Uniderp, a gente acabou junto e ficou segurou a bandeira. Seguramos lá, e que eu acho assim, te reforço que os alunos estavam lá, né? Mas o nosso presidente de honra da Liga do Trauma, né? Sempre vai ser você como nossa referência, né? Hoje está a doutora Laura junto e a gente conduziu, é uma das ligas com uma referência. Mas é isso aí, a gente está... E vocês se conheceram em Curitiba, então? Em Curitiba. Ah, não sabia. Que foi legal. Curitiba, lá que tudo começou e depois... Vai fazer 8 anos que a gente não se então mudou. quando vocês vieram para cá, vocês já estavam casados, Já. então? Sim. Ah, achei que vocês tinham casado aqui. Não. Eu fui fazer uma pós-graduação, porque eu tava nessa de, não sei o que eu vou fazer da vida. Eu queria cirurgia do trauma, né? Entrei para ser pediatra, daí no meio do caminho me desvirtuei, gostei muito de trauma. Que legal. E eu falava no internato, quero ser cirurgião do trauma. E aí, como eu ainda não podia fazer residência, tinha que trabalhar, tinha que ajudar pai e mãe e tal, eu falei, não, eu vou me especializar, então, já que eu tô na emergência, vou, né, atender direito. SAMU, né? Então, eu comecei a fazer SAMU em Curitiba, comecei a fazer rodovia, enquanto não dava para fazer prova de residência. Aí eu descobri que tinha uma pós muito legal, que quem coordenava era esse rapaz. Pós de emergência. E aí a gente começou. Aí entrei na pós e acabou que a gente começou a fazer plantão junto no SAMU, na rodovia. E aí as primeiras fotos que nós temos juntos é de macacão. Fala que a gente sempre se encontrava mais nos plantões depois do que na própria vida tanto que eu fiquei com medo. Falei, quando a gente for para Campo Grande, eu acho que a gente vai separar, porque a gente vai começar a se ver em casa. Eu lembro, eu achei uma foto super legal, que eu adoro essa foto, a Dani achou. A gente tava na rodovia na 376 e um domingo que tava os dois de plantão e a Dani já tava estudando para residência. Eu falei assim, uma hora vai dar certo, eu vou te levar para almoçar fora. Daí nesse dia eu combinei com a galera, com os socorristas, com o pessoal do guincho, com a exposição de tráfego, cada um levou uma coisa para o almoço. Na época a gente podia usar o fogão, então eu lembro que a gente fez uma costela de forno, torcendo para aquele domingo não desse acidente. Sim. E aí deu tudo certo. A gente botou uma mesa atrás do carro do caminhão-pipa. E naquele dia não choveu, porque não estava chovendo grado aquele dia. Que milagre. Sol, que é um milagre. E aí eu falei, Dani, bora, ocorrência. Não, calma. Falei que a gente ia almoçar fora. É hoje. Sentou, aí vinha o socorrista com uma toalhinha. Nossa, que legal, cara. Coca-Cola. Como se fosse um vinho. Que massa. Veio a constela. Eu falei, cara, aí que eu falo que legal. Para mim é o melhor. A gente já jantou, viajou para vários lugares. Mas esse almoço, para mim, é um almoço especial que marcou minha vida. Que legal. Que marcou a dela. Sim. Isso que é interessante nesse podcast, porque assim, a gente fala aqui de atualização, fala de um monte de coisa legal também da medicina de emergência, da parte técnica, mas o objetivo desse podcast é justamente isso, começar a mostrar o lado humano da gente, as dificuldades, as falhas, as coisas legais, porque assim, é uma coisa que as pessoas às vezes nem conhecem, nem imaginam. Mas assim, você tá lá, em QAP que a gente chama, né? Tá pronto, ou você tá
pronto para ser chamado. Mas você também faz sua refeição, você, né, pode estudar, você pode descansar, mas você tem que estar pronto. E aí vocês ali trabalhando bastante, faz uma surpresa dessa, achei muito legal, Ah, muito é uma legal. coisa que depois eu vou até achar essa foto, vou te Ixi, tem mandar. várias Essa, histórias. mas essa em especial é um dia muito legal. E o que também cria, né? Cria esse clima de família. Porque num Sim. acidente na rodovia, eu falo que você precisa, não é só você como Não. equipe. Você precisa do cara do guincho, você precisa confiar no Todo cara da mundo. inspeção. Todo mundo é uma equipe. Sim. Na época ficava a ambulância avançada e a de resgate junto. Então, só ali eram 6 pessoas do pré-hospitalar. É Convivendo o diferente tempo daqui, todo, né? que convivendo o tempo todo. Então, assim, criou-se, né? A gente tem até hoje, cria-se grandes amigos que Sim. a gente deixou para trás, A gente porque passa tá lá, né? E aí, quando Sim. passa, o mundo Passa é lá. muita, tem a rotatividade das equipes hoje também muda muito, né? O turnover é grande mas Sim. é o que você falou, né? Às vezes tem a parte técnica, mas tem toda a parte emocional que as pessoas têm que entender. Às vezes até próprios casais, né? Eu falo, ou família, não entende o que você passa, Sim, né? sim. Às vezes é um lado que é bom você ter alguém que do teu lado, que sofre as mesmas angústias. Sim, É que exato. também ele estava lembrando desses dias, quando a gente fazia UPA, lá em Curitiba, a gente fez a UPA matriz. Eu fazia a sala vermelha, a Dani fazia observação. Só que a gente ficava tão pilhado que a gente teve que chegar uma época e falei, não, Fazer um para. acordo. Porque a gente continuava com o plantão em casa. Ah, E aí, então, assim, também tem que ter esse tem que limite, ter né? esse limite, tem que ter, né? É bom curtir, às vezes, as mesmas coisas, mas, peraí, porque senão, às vezes, poderia atrapalhar. Mas essa dosimetria a gente vai vendo com o tempo e vai aprendendo. Sim, sim. E é interessante, né? Porque a gente vê de tudo, né? Então, na emergência, né? Tanto casais que trabalham junto na emergência, como casais que tem, cada um faz o outro caminho e também são vidas totalmente diferentes. E aí tem que também aprender a conciliar, entender as dificuldades de um, de outro, trabalha bastante, trabalha menos e assim por diante, os horários meio maluco, tanto de um lado quanto de outro, né? Mas assim, saindo desse lado da família, do casal e tudo mais, voltando agora um pouquinho para a parte técnica, depois a gente volta de novo para a parte emocional, vou fazer umas perguntinhas para vocês. Eu sei que você teve agora, né, Dani, num evento legal de atualização, um congresso internacional. Inclusive, foi no Instituto. Com certeza. Com o apoio do Instituto, a gente estava lá torcendo, vai lá, que a gente fica aqui esperando você trazer notícia. E aí você foi lá e pegou bastante coisa legal, viu bastante coisa legal e coisas que a gente estava trabalhando já aqui no nosso curso, trabalhando nas nossas atividades com nossos alunos, tanto no Instituto como nas outras empresas também. E a gente vem defendendo essas bandeiras e tudo mais, porque são construções de alinhamento científico que a gente vem fazendo ao longo do tempo, investindo tempo nosso, estudando, se aperfeiçoando, porque a pessoa vê lá vocês dando aula e acha, como eu já ouvi de uma aluna minha, eu queria ser igual o senhor, doutor. Eu falei, como? Não precisa estudar, você já sabe. Então, assim, não é assim, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, tem que se atualizar para que a gente possa passar também assuntos atualizados. E aí, conta pra gente o que você achou do evento, o que teve de legal, assim, Olha, um panorama geral. foi muito legal, foram 3 dias, né? Eu fiquei com pena só de não ter conseguido ir antes por compromissos meus, porque teve vários cursos pré-congresso legais, né? A gente até conversou que foi um congresso mundial de urgências e emergências pediátricas, o primeiro mundial. São Puxa, Paulo o traz, primeiro né? mundial, então, no Brasil. Sim. Eu achei que não era o primeiro. Ele já teve outras edições do Paulista e Brasileiro, mas o Mundial foi a primeira vez. Eu estava inscrita já há mais de um ano, porque eu falei, cara, não posso perder, né? Não podia Então perder. é bem isso, a gente sempre tem que estar estudando nessa Que teoria legal. de que a gente é top, não estuda, não Não, isso não procede, existe. né? Não tem Você que como. está assistindo a gente, ó, presta atenção no que a Dani está falando. A gente Exatamente. tem que estudar, não adianta, tem que ler, tem que estar se atualizando. E esse ano, por exemplo, 2025, 2026, teve um boom de atualização. Embolia pulmonar, infarto, sepse, AVC, com trombectomia, estendendo o horário e tudo mais. Então, muita coisa. E na pediatria você trouxe, então, viu bastante coisa. Bastante coisa. Assim, foi um congresso que teve muitas frentes dentro da emergência. Eu procurei focar no que faz mais sentido para mim. Tinha coisas assim de especialidade, parte cardíaca, né, parte de metabolismo. Então, cetose diabética. Eu procurei pincelar um pouquinho de cada coisa. Mas o que a gente mais vê dentro da emergência e que mais assusta o pediatra, não só o pediatra, é o acesso à via aérea. Por isso que a gente tem tanto sucesso quando tem o ASVRL de pediátrico, né? Legal. Que é o que todo mundo tem medo de atender. Sim. O que eles falaram no congresso, que foram palestrantes, né? A maioria das palestras eram em inglês ou em espanhol.
né? Legal. A maioria dos colegas falaram coisas que batiam muito com o que a gente já traz nos cursos do Instituto. Então, por exemplo, realmente foi muito falado daquilo que a gente frisou no ASVA, da pré-oxigenação, né? Manter a criança ali com catéterzinho nasal, se tiver um catéter alto fluxo, melhor ainda, fazer o flush raise se a gente puder, né? Que às vezes não tem Legal. equipamento suficiente, mas se tiver, melhor. Sim, top. Lembrar de selar a boquinha da criança para fazer a pré-oxigenação. Tem algumas diquinhas que eles deram. Lembrar principalmente da ketamina, que realmente se confirma como uma coisa que a gente vai usar com frequência e segurança na criança. Legal. Falaram O pessoal bastante. tem medo, né, de usar. Exatamente. Pra gente, a gente não tem medo, a gente da pediatria tem medo zero. Da ketamina é nossa amiga do coração. Mas outra coisa com relação à PCR, foi muito falado, que entra também na parte que o André também participa no ASVA Reality. Dentro da PCR, hoje em dia, os protocolos estão cada vez mais falando em máscara laríngea. Por que eu vou perder tempo em entubar, fazer um procedimento que dá mais trabalho, demora mais, demanda parar as compressões, se eu posso fazer uma outra coisa mais segura? Então, bem interessante, sabe? E o que a gente fala, né? E além do que vem no Congresso, traz com bagagem, com nível de evidência. E é uma coisa que a gente já vem trabalhando como, né, um plano às vezes é o plano A, o plano B, o dispositivo extraglótico, né? Que tanto lá no ASVA Reality quanto no Kids, a gente reforça o manejo, né? E que geralmente a estação do extraglótico. Uma estação que os alunos elogiam bastante, né? E é uma Fazem estação que é bastante muito coisa. legal, né? Que o Instituto faz, que o Dr. Rodrigo faz, que é também a valorização do enfermeiro, porque o enfermeiro também pode usar o dispositivo extraglótico. Então, a gente tem, né, outros 2 colegas que participam junto, né? Até o Cezinha, mais o Rafão e a Dani Ávila, que a gente faz esse rodízio nessas estações, para que quando a gente está lá, a gente leva mesmo, entrega o que é o melhor para o paciente nesse manejo dessa via aérea. E a Dani veio para a pediatria, também só veio comprovar o que os guidelines da American Heart também estão trazendo, de usar o dispositivo extraglótico como uma ferramenta, às vezes como um plano A. Né? Ótimo. E eles falaram da oxigenação apneica também na criança? Falaram, foi muito legal. Frisaram muito para a oxigenação, frisaram a sintonia da equipe, cada um saber o que está fazendo, porque assim, deixar pré-definido realmente, é aquilo que a gente fala, tem que ter... A gente fala no curso já, né? Tem que ter um briefing. Tá, beleza, eu que estou na emergência hoje, porque às vezes você chega no hospital... primeiro que todo mundo sai correndo, não tem emergência. Chega a emergência, todo mundo corre. Aí, quando chega, quem que vai atender, quem que faz o quê? Então, chegar, fazer uma pequena reuniãozinha com a equipe, então se acontecer de chegar isso, você tá aqui, o que você sabe fazer? Conhecer a sua equipe, né? Para você saber, na hora do aperto, não naquele momento, mas você sabe fazer medicação? Você sabe, não sei onde fica a medicação, não sei onde tá o material. Então, assim, tem que ter as coisas à mão, tem que estar testado, tem que ter equipe em sintonia, né? O André fala muito na aula dele de suporte básico de vida, né? Entrando na Uniderp. É uma orquestra. Tem que estar afinada, senão não funciona. Né? E a gente puxa, eu acabei de falar, hoje eu dei a palestra hoje à tarde para suporte base de vida para a turma do primeiro período, né? E a gente fala da importância, da relevância que tem o médico, mas eu já cheguei a trabalhar em UPA, mais em UPA, em Praça Palácios, que o médico que se espera que seja o líder, que seja um maestro para orquestrar, ele não consegue. Então, quando a gente fala que a gente tem que estar estudando, todos os profissionais têm que estar capacitados. Quando a gente fala de uma orquestra, é aquela sintonia da equipe. Porque aí o resultado eu sempre falo em qualquer podcast, qualquer conversa que a gente vai ter, que o maior beneficiado é o nosso paciente. E é por isso que a gente está aqui, sempre estava falando, por que a gente estuda tanto, a gente se dedica tanto? É por alguma coisa. É para o nosso paciente. Um propósito que a gente tem. É o que a gente escolheu. Então, assim, continua, o estudo ele é constante, ele é diário. Ele não vai terminar só na sua graduação, seja qual for a formação que você vai fazer. Tá? E eu acho que a gente precisa resgatar esse estudo continuado, né? Os cursos como o do Instituto ou de qualquer outra empresa, com chancela ou sem chancela internacional, eles vêm preenchendo essa lacuna e que vai existir. Né? E principalmente na emergência. Uma coisa complementar, né? É a complementar. Não, e cada vez eu vejo que o egresso na medicina ele está buscando,
né? E vejo que isso vai ter que acontecer com outras linhas também, Sim. pela deficiência da assistência, né? Eu sempre digo, eu quero ver mais enfermeiros procurando curso, cada vez eu vejo menos enfermeiros, a gente sabe lá do poder salarial, mas eu digo que isso não é muleta, eu nunca Não, tive, eu sempre brinco, sim, né? Eu sempre fiz curso. A diferença é que eu vou lá e vou parcelar o curso, mas eu sim, tenho que me aprimorar, sim, né? O fisioterapeuta, seja qual for a área. Porque isso, a perfeito. assistência, ela ganha peso, né? Sim, tem uma segurança Um maior. dos exemplos a SOS Unimed, Sim, um sim, gestor, sim, o quanto ganha a sim, qualidade da assistência, sim. né? Eu No escutei isso de investimento que a você, gente faz, né? escutei de outros, né? A Dani também faz parte como o quanto que quem ganha assistência com uma equipe de qualidade, isso gera lá na frente, além do atendimento com menos risco, mais credibilidade. Sim, Mas a claro. equipe tem uma educação Sim, continuada, uma sim, educação permanente. sim. Isso melhora muito a qualidade. Então não Não, adianta, não tem como. não, com certeza. E acontece que, assim, nessa parte da medicina de emergência, é uma coisa assim, que eu percebo? Você falou muito legal que no congresso eles falaram também desse negócio de pensar na equipe, trabalhar em equipe e tudo mais. E o que eu vejo? Nós temos uma tendência, né, de não prestar atenção em outras coisas que os guidelines, as diretrizes novas falam e tudo, e a gente fica às vezes só no aumentou, tirou a vasopressina, colocou aqui, colocou ali, que é importante, a gente tem que fazer. Mas uma coisa, nessa diretriz, por exemplo, de ressuscitação da American Heart Association, das diretrizes 2025, eles falam duas coisas lá que eu procurei, olhei já na internet, olhei um ou outro falando que vai falar de elastose. Ninguém cita. E o que eles falam lá? Primeiro, eles estimulam agora, e está na diretriz nova, que a gente tem que fazer o debriefing imediatamente após o atendimento e tardio. E o que é isso? É tanto a parte que você falou de discutir antes, com quem vai fazer isso, quem vai fazer isso, também terminou o atendimento? Gente, e aí, como foi o atendimento? O que você sentiu dificuldade? Como que foi aqui? Como a gente pode funcionou? melhorar? O que funcionou? E o gestor depois pega um caso que teve mais dificuldade ou mais emblemático, vamos fazer discussão de caso, vamos discutir isso. E aí eles falam um outro rodapézinho ali, que ninguém fala também da diretriz nova de reanimação da American Association, adulto, pediátrico, e assim, acolhimento da família e do cuidador. Quem que você ouviu falar sobre isso? Quem que você lembrou falar sobre isso? Então. Ninguém fala. Por quê? Porque a empatia pelas pessoas, pelo paciente, pelos acompanhantes familiares está cada vez pior, cada vez mais lá embaixo. E isso é importante. A gente tem que pensar que a gente tem que ensinar a técnica, tem que ensinar a atualização, mas a gente tem que olhar do outro lado. Quem a gente está atendendo? Essa criança e a família dessa criança que está em parada cardiorrespiratória, ou que a gente vai ter que entubar. A gente foi treinado para dar notícia ruim? Você tem uma programação, eu vou fazer o protocolo Spike, que é de notícia ruim, mas é só para um paciente oncológico, terminal. Para o outro paciente, não, esse paciente eu não sei o que eu vou falar. Você foi treinar? Não, a faculdade normalmente não treina. E aí é o que você falou, vai abrindo brecha para outras empresas começarem a complementar o ensino e mostrar assim, olha, domínio da competência da intubação. Eu tenho que saber por que eu intubar, se tem indicação, se não tem, qual é a técnica correta, o que tem de atualização, como fazer, saber todas as competências, saber trabalhar em equipe, fazer uma prévia antes, fazer um debriefing depois, e o que mais? Acolher a família, dar notícia. Então, a pessoa entra de um jeito e a gente entrega, às vezes, de outro. Também, nem um Falecido. pouco esperado. Entendeu? Mas Então, isso é muito importante, né? Eu achei legal você falar isso no e o que foi congresso. falado também foi que, assim, estimula-se, claro, que o que é legal do Congresso é isso, né? Você vê várias realidades, né? Até teve um outro momento que depois eu cito que para mim foi, assim, um ponto altíssimo. Mas, assim, eles, como na realidade do americano, de outros locais, a família é estimulada a estar na sala de emergência, a gente sabe que na pediatria isso às vezes tem complicações, né? Sim, A pessoa tem mais complexo, né? Difícil. dificuldade de levar numa boa o que a gente vê ali, o que a gente faz ali de procedimentos, né? Mas estimula-se
a presença da família, né? Então, nesses momentos Uma críticos, quebra de paradigma, isso, a né? gente está acostumado a deixar a família junto quando é uma coisa não tão crítica. Ah, vou fazer uma sutura, vai segurar a criança, eu vou fazer uma medicação, tal. Até para acalmar, né? Ajudar, a criança chora, aumenta o consumo de oxigênio, está no colo da mãe, fica Sim, tranquilo, sim. diminui o esforço, beleza. Mas assim, e quando é uma PCR? Isso. E quando eu vou entubar a criança, mesmo que não seja para uma PCR, né? É uma coisa que não é agradável da pessoa ver, mas cada vez mais tem se falado da família estar ali. Sim, E é uma coisa também que mudou para o TLS, né? Cada vez sim, mais informar o paciente do isso. que vai ser feito, tentar entender melhor. Achei essa uma parte bem legal também da atualização E da isso TLS. acaba vindo muito, né? O tempo até que eu trabalhei em UTI, e que isso vem numa crescente, ainda bem, que é o termo da paliatividade. Mas tá, o que que é o paliativo? E aí ficava a lacuna de quem vai conversar com a família, desse entendimento, né, desta Sim, passagem. A Dani é muito melhor de nome que eu, que foi um livro que eu adorei ler, e que eu aí entro ao lado também da passagem para a família, mas os profissionais terem um emocional também para trabalhar com as sim, perdas, sim, atender sim, a emergência. sim. Aqui, uma das pessoas que mais sabe e trabalha e ensina, mas é um dos momentos mais difíceis também para você. É, lidar com a perda de um familiar, de um Sim, filho, de uma sim, criança, rodovia. A gente sim. já atendeu, a gente trabalhou junto nas Oxe. rodovias, e aí, E quando ninguém está Sim, esperando, né? e aí sim, tem uma criança, tem uma perda ali. Então, sim, assim, isso eu acho que é uma sim. das coisas É que a gente uma tem que das maiores resgatar. dificuldades, né? Além do emocional, do familiar, a gente tem que também olhar. A Pro gente nosso, tem né? a estatística é alta de problemas Depressão, depressão do médico, da Burnout. enfermagem, burnout. burnout, né? De suicídio na época, na classe da enfermagem. A gente está num É estado que verdade. mais acontece. Sim, Por quê? Porque esse lado, às vezes, que era jogado de lado. E você sim. está na escala de plantão, e aquele dia a Vai dia. A gente seguindo a não pode vida, né? reclamar e vai seguindo a vida. Então, a gente tem que. Eu acho que são dois olhares, né? E o livro, que inclusive ela teve palestrando aqui em Campo Grande, ele não Engraçado. conseguiu ir, Uhum. né? É a Mas Ana é uma Cláudia. médica. Ana Ah, Cláudia Quintana. legal. A Top. morte é um dia que vale a pena viver. Esse livro é Esse livro é legal. excelente, a gente, Bom. né, Ela tem outros também. recomenda porque a experiência dela em um hospital em São Paulo e depois vivenciando essa luta de mostrar de um lado diferente o que é a morte, mas tanto para os colegas quanto para os familiares. Então, é um livro super recomendado para Nossa, que esse legal, hein? entendimento, Que né? legal, é. Puxa, isso é muito bom, né? Assim, até a gente faz uma pergunta aqui no podcast sempre, que é relacionada a essa parte emocional, né? Duas coisas. Uma pergunta que a gente faz para os convidados é que experiência diferente você teve, difícil, ou assim, não que desanimou na profissão, mas que deu uma baqueada em vocês, e uma legal, uma emocionante, falei assim, puxa, vale a pena eu estar aqui e tudo mais. E assim, vocês sem querer acabaram transitando por isso, que é falar, pô, você está na rodovia e tem um óbito, e ainda um óbito de uma criança, né? E aí, para dar notícia, então, se tem alguma história difícil que vocês já viveram, alguma coisa assim ruim, para a gente passar a realidade para quem está assistindo a gente, falar assim, olha, para hospitalar ou na emergência, não são só flores. Também tem um lado difícil e pesado, mas também tem um lado bom. Então a gente começa com ruim para depois passar pro bom. Eu lembrei até um outro podcast que a gente fez com o pessoal lá da Uniderp, eu lembrei de um acidente na rodovia, na Regis Bittencourt, que foi um atropelamento próximo, não foi nem na rodovia, né, de uma criança que inclusive estava em óbito. Mas você falando uma coisa ruim, veio outra na minha cabeça que me marcou de quase de largar a profissão. Eu tinha migrado da físio para enfermagem e estava no mesmo concurso que a Dani, só que eu fui aí locado na UPA, na época matriz, que era no Hospital de Clínica. E eu lembro que era um domingo, feriado, e aí eu estava na sala vermelha, e lá quem coletava a gasometria era nós. E aí na sala amarela precisou de uma gasometria, e uma ex-aluna minha, que depois se tornou minha chefe, a Tayana, que inclusive o esposo dela, o Juliano, veio Pro congresso. ministrar aqui uma palestra no congresso. E ela me chamou, falou, preciso coletar uma gasometria lá, a gente tá sempre com pouca gente e tal. Falei, não, tá bom, vamos lá. E aí eu pedi pro técnico segurar a perna ele tava limpo, todo bem cuidado, mas estava bem torporoso e era um morador de rua. E aí eu pedi, não, então segura a perna, segura os braços
segura a perna, desculpa, para não se mexer, porque eu fui lá na femoral. E a hora que eu coletei, ele acordou e me deu um soco. Eu reagi e a agulha perfurou. Eu falei, cara, aí já passa um monte de filme na tua história. Eu falei, cara, o que que eu tô fazendo na minha vida? É um feriado, eu tô aqui trabalhando com uma escala defasada, e agora será que eu peguei alguma coisa? Porque você Sim. associa uma dor de agulha a qualquer doença Sim, sexualmente transmissível. sim. Então, esse foi um ponto que eu repensei várias vezes, mas aí não deu nada e a gente vai, repensa e outro dia bola para frente. Então, foi uma coisa que Te tem baqueou. vários itens, assim, de coisas ruins, citando família, ou no próximo horário mesmo, cada ano pegou umas coisas ruins de trabalhar, mas essa agora eu lembrei, mexeu com o meu lado profissional, além de... Acho Assim, que foi a o que que eu única tô vez que eu fazendo? estou fazendo aqui. Então, acho que esse foi um lado ruim. Não sei E se você, tem... Dani, o que que você lembra, assim? Olha, eu acho que, assim, já teve também experiências com o paciente, mas eu vou falar uma coisa que eu falo muito para os alunos, que é, às vezes quem faz o nosso dia uma M, né, um dia horrível, não é o paciente, são as condições de trabalho ou o colega. Então, eu já tive Sim. 2 experiências, não posso falar nomes, mas é um hospital daqui da nossa cidade. Um pouco cheio, com frequência. Assim, 2 situações. Uma vez foi uma colega específica que me tratou de um jeito muito ruim. Tipo, jogou a enfermagem contra, falou umas coisas, a enfermagem tirando sarro, por uma questão, assim, de você às vezes não estar habituado ao serviço, à rotina do serviço, Puxa, a isso é pessoa chato. julgar como uma coisa, assim, de incompetência. Sim, Você se dispor a ajudar, mas não entrar inteiramente na rotina, porque é um setor que você não trabalhava, sim. e assim, você se sentir ridicularizado. O André sabe a situação que foi. Eu cheguei em casa, não fui para casa, fui para outro plantão chorando. Falei, nunca mais gostaria de pisar nesse setor. E a gente se questiona quando alguém faz isso, né? Você fala, será Sim. que eu não sou boa o suficiente? Depois precisei de tempo para entender que Na verdade, o eu problema estava não era fora da você. rotina. Então, até você se adequar, leva um tempo. E o que me fez acabar saindo desse hospital com lágrimas nos olhos no último plantão foi a dificuldade de conseguir gerir uma demanda sozinha. Porque às vezes a gente tem amor pelo que faz, gosta muito de onde está, mas você sozinho se vê expondo os pacientes, ou você se vê tentando fazer algo que você não vai dar conta. Sim. Então você fica naquilo, continuo aqui ou Você- vou embora. Será que continuo expondo os pacientes ao risco mesmo tentando fazer o meu melhor? Né? Isso me fez repensar. Falei, puxa, será que eu tenho que estar aqui? E aí, realmente, eu acabei pondo várias coisas na balança. Entrou família, entrou várias coisas. Eu acabei saindo. Mas sinto falta. E é um lugar que, assim, gostei muito de trabalhar. Se as condições melhorassem, voltaria. Sim, sim. Mas a gente sabe que é É complicado. difícil, não é difícil. E isso é ruim, né? Porque quando é alguma coisa que você vê que você não é só o seu esforço, né? Depende de outras pessoas, de um Sim. sistema inteiro, né? De uma dinâmica toda. Isso é muito desanimante. Mas esse é o lado ruim que a gente às vezes vive em alguns momentos e coisas boas que vocês já viveram, assim, Nossa. lembranças, assim, na parte de emergência, coisa que, tipo assim, cara, tô no lugar certo, puxa, que experiência legal. Tem alguma coisa que lembra vocês juntos ou separados, assim, cada um na sua experiência? A gente eu tenho experiência na rodovia, algumas que a gente trabalha em 2 rodovias juntos, depois no SAMU também. Junto, Junto, acho que teve poucas coisas que fossem muito marcantes. A gente era pé quente juntos, assim. A gente não pegava coisas muito catastróficas. teve uma coisa, Tinha morrido. teve uma coisa legal, inclusive dando aula para enfermagem lá na Uniderp, eu lembrei, a gente tava dando aula de tórax Aham. e da importância da avaliação. E a Dani acho que vai lembrar. E o médico da sala vermelha tinha ido embora. Isso é uma coisa Ah, é verdade. marcante, mas que valoriza o conhecimento. Eu falo tanto para o médico, mas primeiro para o enfermeiro. E aí ela estava passando o plantão, era 15 para as 7, mais ou menos, das 7 da noite. Todo mundo já querendo ir embora, né? Aquela passagem de plantão, o médico saiu antes. E quando eu vi, ele já não estava mais. Eu estava passando, terminei de passar uma sonda. E aí a Dani veio e falou: vou trazer um paciente da observação. Daí eu falei: pô, agora? São 15 para as 7. Não, ele precisa, tal. Eu falei, tá bom, então traz, mas o médico tá para chegar, o que vai assumir, ele teve uma intercorrência e foi embora, ou tá chegando. Manda que ele vai monitorizando e tal. E aí, começou a chegar, eu comecei a monitorizar,
E aí eu vi que ele estava com bolhas hipofonéticas, estágio jugular, Nossa. estava hipotenso. E aí eu conversando com a Dani, falou, cara, isso é uma tríade de Beck. E o médico chegou. Aí ele falou, ô doutor, você já quer me passar o plantão? Aí a Dani começou a rir, né? Então ele ficou assim, não, o doutor vai continuar passando o plantão dele. Eu falei, não, mas ele não é o médico. Aí a Dani falou, ele é o enfermeiro que tá aqui. Ele, não, como que ele é o enfermeiro? Ele falou assim, cara, o que esse enfermeiro tá sabendo de tríade de Beck? Então que ela é. E eu falo da importância que não é Legal. muita coisa. Que É você você fazer um exame. fazer o exame físico, precisa botar a mão fazer. no paciente, E que é uma aí- coisa difícil de Aí acontecer, depois às vezes. aquela brincadeira, eu falei, não, doutor, só aqui, até aqui até as 8 horas, mas tá bom, estamos aqui, mas a médica é ela que trouxe a bucha pro senhor agora, mas nós estamos administrando. Então é uma coisa legal, né? Sim. A gente tem boas passagens juntos, né? E, Mas você vê a inclusive, importância de você estar treinado, você E é isso que faz, porque isso faz toda a isso diferença. é diferente. Não Igual- para ser mais que alguém, mas a gente Não, auxilia. isso não é. Sim. É entrega para o paciente. É o que a gente fala, por exemplo, do suporte básico ou intermediário, né? Um suporte que não tem médico, um suporte que não é avançado. Pô, você está fazendo transporte de paciente que teoricamente não é potencialmente crítico ou grave e de repente ele estabiliza. Aí não dá para contar só pedir o rádio, não, manda avançada agora. Tá, pode pedir, mas e você tem que dar o Tem que primeiro manter, atendimento, é. estabilizar, fazer, abordar, avaliar, se for uma PCR, reanimar, entrar. Então, isso é importante. E é igual, a gente já conversou, né? É igual eu falar, a enfermagem já deu um boom muito grande nas resoluções que amparam. Até o Conselho de Medicina, alguns quiseram brecar. Existem médicos com uma cabeça diferente, como é a sua, de procedimentos, e está pautado. Só que eu sempre volto para a academia. Falei, até onde o nosso, e eu falo em todos os lugares no Brasil, que eu já também lá em Curitiba e conheço outros colegas professores, no congresso também é o momento de a gente fazer essas trocas, até que ponto também o nosso egresso, e não só na enfermagem, Sim, na fisioterapia sim. e na medicina, ele está saindo com essa capacitação técnica para fazer algum procedimento. Sim. Então, assim, Proficiência. volta de novo, não ter Proficiência. proficiência com os cursos de apoio. Sim. E que aí também, não, mas a instituição não exige. Né? Eu tenho certeza que os dois aqui são da época que para você trabalhar em determinado serviço, você tinha que ter o ATLS, você tinha que ter o ACLS, total. você tinha que ter. Senão você não passava no crivo, né? E eu vejo que Sim. isso vai ter que voltar, a gente tem que ter uma outra linha, uma outra peneira, Sim. né? Principalmente também para a parte da enfermagem. Peraí, você quer trabalhar com isso? Os hospitais com certificação da zona já estão exigindo, né? Sim. Qual que é o nível de certificação da minha equipe? Sim. Que isso não tem dúvida, a gente vai voltar na Sim. prestação de assistência à saúde com qualidade, né? Com certeza. Isso é o mínimo, né? Mas essa é uma história boa de nós dois, né? Que eu lembro, Isso, né? verdade. Legal, Que legal, muito na bom. parte da emergência, né? E aí também a Dani veio para a docência. A Dani não está há muito tempo, mas se tornou uma excelente professora. Você é Legal, a prova a gente disso. sabe disso. E eu sempre via, eu falei, cara, você não dá aula. E aí ela foi entrando na UNERP, foi fazer os cursos, foi entrando no instituto, e eu vejo Olha quanto- só, eu não sabia E dessa. aí esse comportamento também a gente convive junto quando está dando aula, que eu acho que é essa alegria quando eu digo aqui que não na emergência, né? Eu acho que na docência são prazeres diferentes, são paixões diferentes, mas quando vê o rendimento do aluno, né? Sim, Lá no isso não ASA, tem seja preço, qualquer coisa, né? mas não tem preço. A forma como que o aluno entra, mas isso depende depois muito sai. de quem comanda o curso, de que curso você está fazendo, da Sim. entrega também de quem está propondo o curso. Sim. A gente sabe que no Brasil tem muitos cursos que às vezes não dão essa entrega. Não, E o só aluno cumprir está tabela. só para cumprir tabela. Mas a gente tem um grupo de instrutor que acaba vendo essa evolução, né? E eu acho que essa é a Sim. maior satisfação também, falando Sim. em Em coisas boas. que É, marcam. eu também acho que concordo. cada curso eu falo que por que eu tô aqui? Porque a gente estuda tanto, Sim, porque vale a pena, né? Fazer a Sim. diferença na vida Sim. do aluno e que, em contrapartida, a diferença na vida desse aluno ele vai levar para o dia a dia dele. Então, Sim. quantos pacientes vão ser ajudados? sim. Quando eu tinha saído da assistência, quando a gente veio para Campo Grande, eu senti muita falta da assistência. Por mais que o Rafão acha que não, né, Luiz? Ele acha que não faz assistência, mas eu gosto muito. E aí, O Rafão quase não fala mal de ninguém, não, nem faz piada, eu tô muito menos estou pra fora. defendendo ele hoje, estou defendendo ele hoje. E aí a Dani falava, não, mas pense que na docência, o quanto também você vai ajudar as pessoas, Exatamente. formando, Com e certeza. aquilo acalmou um pouco o meu coração. Aí eu falei, opa, ela tem razão. Como Não, sempre, sim, ela tem sim. razão. É, né? tem que ter Sempre tem sempre razão. Vai a dica, vai a dica. Hashtag vai a dica. Bom, e outra coisa que a gente gosta muito de perguntar, que é uma coisa assim, o que vocês acham assim que não tá nos livros, não tem em algoritmo, não tem em underline nenhum, assim, aquela coisa assim, assim, cara,
por mais que eu leio, estudo e tudo mais, na hora do vamos ver, tem coisas que não me ensinaram, mas eu tenho que saber e eu tenho, se tiver oportunidade, eu vou ensinar alguém. O que vocês acham, assim, na parte da emergência? Eu acho que não só na parte da emergência, Em tudo, né? em tudo, mas tem uma frase, até quem olha lá meu Instagram tá lá, a primeira coisa, que é assim, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. Então, Nossa. eu acho que é isso, acho que eu lembro de atender Agora- pré-hospitalar, Ó, você não tem nem o que falar depois dessa, hein? Putz, mas isso aí eu acho que assim, resumiu. Podemos ir embora, já vamos? Tá. não sei porque teve situações, acho que assim, a gente lidar com emergência é uma coisa que é estressante, mas chega um momento que se torna o nosso dia a dia. Então eu lembro de ver assim, o pessoal tanto da medicina quanto da enfermagem, às vezes irritados com situações, porra, mas chama ambulância para isso. Isso, é. Para mim, não é tão grave, não é a coisa mais urgente que eu atendi no dia, mas é o pior dia para aquela pessoa, porque ela acha que o familiar dela pode morrer. Então, não julgar é primeiro de tudo. Às vezes você vai acordar de madrugada, porra, me mandaram ambulância aqui, cara, para atender um piti. Sim, às vezes a pessoa chamou porque achou que o outro tava morrendo Sim, realmente. Então, assim, sim, você tentar se pôr no lugar sim. daquela pessoa, porque ela Empatia, né? realmente acha que está acontecendo alguma coisa. Acho que isso é uma coisa que a gente Isso não ensina em lugar não é nenhum, né? ensinado. Então, assim, faz diferença. Porque às vezes você, por exemplo, eu fiz muito tempo sala de parto. E aí chega um momento que a gente tá tão acostumado a ver uma vida nascendo que você parece que não se emociona mais. Eu procurava volta e meia trazer. Poxa, é o dia mais feliz da vida de alguém. Sim. E Não, quando a gente atende perfeito. emergência, às vezes é o pior dia da vida de Sim. alguém. Há uma semana atrás, eu fui paciente, exatamente uma semana. Eu fiquei o dia Inteiro, né, pronto, de socorro. observação e preocupada com o que eu poderia ter, recebi um ótimo acolhimento. Obrigada, Hospital Unimed. Até levei um presentinho para a equipe de enfermagem, pensando que é Legal. semana da enfermagem. Mas, assim, o quanto é importante. Semana da enfermagem Semana da também. enfermagem, Abraço, verdade. parabéns a todos os colegas. Exato. Parabéns, equipe de exatamente. enfermagem, técnicos que Eu tive, assim, de novo o exercício de me colocar no lugar do paciente. Porque a gente Sim. tem constantemente que fazer isso. Também não está escrito nos livros, mas toda Não, vez que você é paciente, não você tá. repensa a sua assistência. Não tá. Ó, aí, desculpa, pode falar. depois Não, eu e a falo. gente estava aqui falando disso, você até falou com o Luiz, né? A vida muda de uma hora para outra. E a Dani também doente, ou potencialmente com, sei lá, a gente também se coloca no lugar que a gente é da área da saúde, Sim. mas eu era o esposo que também estava angustiado, e mudou Isso. meu dia e eu. Aí né, a gente você começa a sabe- ver o acompanhante de um formato diferente, E né? aí, assim, cara, tem coisas Ninguém também que a gente conversa, sabe, não tem ninguém- tempo pra falar com ele, e aí? E aí fica nessa Exatamente. angústia, Fica né? na E angústia. aí, dor de cabeça, cefaleia, faz, eu tomo com morfina, não melhora, né? Você Assim, sabe, cara, eu tive será que- perdi meu irmão né, há 2 anos e meio, 3 anos de um câncer de cabeça, com 32 anos, aí passa um monte de coisa. Então, também Sim. tem o lado que a gente tem que olhar para quem está próximo. Sim. Né? E que às vezes nós, nessa rotina exaustiva, Perfeito. eu acho que a frase da Drane é muito válida, é Sim. olhar para as pessoas de uma forma empática, que às vezes o que ela quer é que você ajude ela naquele momento. Não, Ou estenda a mão, pergunta, tá tudo bem? Só. Né? sim, olhar, né, Olhar, conversar, conversar. ouvir uma reclamação já é o Acho suficiente. que a gente pode ser tecnicamente excelente. Se você não tiver esse lado humano, Uma coisa que eu vivi hoje, já vivi várias vezes isso, mas hoje eu vivi exatamente hoje, no plantão da manhã, antes de vir para cá para o podcast, a sala de emergência lotada. Um hospital aqui grande, de referência, tudo lotada. E tinham 6 pacientes no corredor infartados. Infartado, fez o CAT, tá, voltou, internou, angioplastou, tá, mas não tem vaga de unidade coronariana. Então a pessoa fica ali na emergência. Então vamos fazer um exercício, vamos imaginar. Esse paciente, 55 anos, eu tenho 51, ele uma carcaça boa, 55. Ali, eu acho que eu tô com uma carcaça boa, né? Você acha graça da risada, né? Não, tira. menina tá assim. Não vai cortar, não. Pode colocar no ar, vai ver. Amigão, não. Carcaça boa. Andrezão, imaginei um cara lá, assim, ele, doutor, e eu correndo para um lado, doutor. Aí, falei, não, vou falar com ele, encostei ali. Doutor, chegou perto assim, doutor, tô com vergonha de falar assim, mas, doutor, preciso fazer o número 2. Aí eu olhei pra ele assim,
Doutor, tô há 2 dias aqui, a luz acesa, 24 horas, entra e sai gente, morre gente do meu lado e tudo, e eu quero fazer cocô e ninguém me leva, e não pode, porque não tem banheiro aqui, me deram uma comadre. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, não, cara, vou te liberar para ir no banheiro, vou ver alguém e tudo mais. Aí cheguei para a equipe, falei para uma pessoa, ó, aquele paciente ali, né? Ah, não dá, não pode ser que tem que falar com a fulana, libera. Aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu levo, porque assim, já pensou se fosse você agora, você quer fazer o número 2. Aí fala assim, dá um pinico para você com 27 pacientes. Já é difícil. Em casa já é difícil, 27 pacientes. Dos 27, 15 conscientes, te olhando para ver se salva o corpo do seu fiofó. Cara, não tem como, não tem biombo, não tem. Então, assim, é uma coisa assim, você já está escrito no livro? Não. É simplesmente empatia, né? Eu falo, gente, olha, mas que não sei o quê, porque daí sai daqui, porque. Gente, mas o sistema tá falido. O sistema faliu, ele tinha que estar num lugar decente, não tá, não tem vaga. Mas o cara tá ali 2 dias, 24 horas, a luz acesa, igual tá aqui, ó. Pensa. E a gente reclama que às vezes chega em casa, vai ficar com sono, pensando, não sei o quê, eu tô triste, não vou dormir. Então, o cara lá, não dorme porque chegando baleado, esfaqueado lá dele o tempo todo. E aí ele quer fazer o número 2. Esse era o problema dele naquele momento, porque o resto estava tratado. E aí, até que eu consegui uma alma santa lá de um técnico de enfermagem estilo Rafão, e aí, na época que o Rafão era técnico de enfermagem, foi lá, pegou o cara, levou, fez o número 2, voltou, resolveu. Aí, o cara tava... Mesmo assim, o cara tava sorrindo, depois feliz. Como? Na merda, né? Porque tava lá no 24 horas, luz em cima, sem dormir, numa maca com colchonete desse tamanho. Cardíaco nem era mais problema, né? Não, exatamente. Tinha um outro maior. Exatamente. E simples de resolver. Se resolver. Então, assim, isso realmente são coisas que a gente para e pensa, cara, isso não está escrito no livro e a gente tem que olhar com o paciente, com o acompanhante de um olhar diferente, né? Não dá para não fazer isso. Mas, bom, moçada, a conversa está muito boa, mas eu preciso evoluir para a pergunta final. E, na verdade, não é uma pergunta, é uma deixa para vocês, que é um momento que a gente coloca, assim, para vocês aproveitarem esse momento para deixar para as pessoas que estão assistindo vocês, a gente, uma mensagem, assim, relacionada à emergência, ao futuro das pessoas na emergência, a dinâmica aí dos alunos, dos pacientes e tudo mais. Alguma mensagem que vocês querem deixar? Cada um de vocês, começando com a Dani, né, primeiras damas, depois o Andrezão, põe lá a mensagem, o que vocês deixam aí para o pessoal que está assistindo, alguma... Deixa eu pensar. Eu falei que eu ia trazer mais uma coisa que foi muito legal do congresso. E aí? Que foi uma palestra, um bate-bola entre várias realidades diferentes com relação ao transporte do paciente crítico. E aí eu lembro que eu até mandei uma foto, que foi assim um negócio absurdo para mim. Tinha uma americana, tinha 2 brasileiras, uma de um serviço mais ou menos, uma de um serviço top, e uma não sei como fala, ela é da Etiópia, etiopiana, talvez, não sei. Enfim, uma médica extremamente conceituada, com um currículo gigante da Etiópia. E aí começou-se a se falar do transporte top dos Estados Unidos, do transporte top de São Paulo, transporte mais... A última médica do Uruguai, que foi quem fez a exposição também. Mas, assim, como você consegue identificar? Porque daí todo mundo falou. Quando chegou a vez dela, ela falou assim, não, porque os nossos pacientes vêm transportados do jeito que dá. O importante é que eles cheguem. Então, assim, eu acho que a mensagem final tem um pouco a ver com isso. É você tentar fazer o seu melhor, independente da circunstância que você tenha. Sempre dá para fazer alguma coisa. Se tem uma frase que eu abomino, é quando você vai pedir ajuda, seja para um colega, seja para qualquer pessoa. A pessoa fala assim, não posso fazer nada. Cara, alguma coisa você sempre pode fazer. Sim. Você pode não ter o dreno do tamanho certo para drenar o tórax do seu paciente. Você tem uma sonda. Você pode não ter o tubo de traqueostomia, você tem o tubo orotraqueal. Sim. Tá? Vai resolver de alguma forma. Então, alguma coisa você sempre pode fazer. Pode Você contribuir. não precisa atender emergência. Você pode chamar um colega. Você pode abrir, que seja o ChatGPT, para te dar alguma luz. Caramba. Hoje em dia a gente tem informação, mas alguma coisa você sempre pode fazer. Rapaz, que mensagem. Olha, Rapaziada, não dá nem pra você, não dá nem pra você. Não sei de onde você vai tirar. Tira ainda. Que mensagem boa. Rapaz, que cabeça boa, hein, cara? Rapaz do céu, eu aprendo parabéns. todo dia em casa. É um aprendizado.
Não, parabéns. Essa foi de mestre. Luizão, essa foi brava. Mas você sabe, né, Luizão? Quando a gente tava também naquelas transições ali de namoro, não, ele tava conhecido. Eu falo que eu vou te dar essa dica. Eu comi pra ela na troca do plantão do SAMU, eu tava segurando para o plantão pro colega, ele conversando. Eu falei, a hora que você distribui senha, a primeira é minha. Cara, eu achei que nunca ia cair. Rapaz, Tá vendo? Alguma coisa você sempre pode fazer. Mesmo que parabéns. Olha só, ele jogou mesmo que tinha. E a mensagem pegando, eu acho que eu Muito que tá bom. dando, e você também é parte. Aí eu falei hoje, pô, eu lembrei dessa figura também, que quando vem a Campo Grande sempre eu vou ver, que é o nosso grande. Eu até tentei imitá-lo, que é o Mário Sérgio Cortella, né? E ele fala, né? Ele fala sempre. Nós temos que saber. Só. Eu sou mesmo Fred. Porque nossas pessoas. Ele fala, né? Que tenha capricho. Capricho. É. Capricho desde o momento que você acorda, capricho com você, capricho com os teus pacientes, capricho com seus alunos, capricho com tudo que você faz na sua vida. Eu acho que vem muito com cada nível. Se você se dispõe a fazer uma coisa, faça bem feita. Então, Sim, isso é uma coisa perfeito. que ele fala, que eu trago muito, que tem tudo. Proatividade, né? Ser dedica, tudo. São vários conceitos também que está se perdendo, né, nas formações de hoje. Mas ter capricho é uma coisa diferenciada. Você muito fazer bom. algo com que você ame, mas com prazer, mas também com qualidade. Tudo, seja desde a sua casa, né, a sua pia ter capricho, você Sim, ter capricho contigo. Sim, Faça isso que eu acho que as coisas vão se tornar melhores. E aí junta tudo, né? As palavras-chave que a gente for juntar aqui, né? sim, Humildade, perfeito. empatia. Aí eu acredito que a gente vai começar a melhorar a formação das. E como na frase da Dani, né? As pessoas primeiro e depois a parte técnica. Nossa, maravilhoso, cara. Muito boa assim, a mensagem de vocês dois. E só para mim aprender, como é que você falou da senha mesmo? Apareceu assim, ó, a próxima senha, quando for distribuir, a primeira é minha. Próxima senha, quando eu for distribuir, a primeira é a minha, tá? Fica a dica, fica a dica. Depois você corta e a gente manda para aquela pessoa, tá bom? Vai que cola. Aqui, pelo menos. Bora. Certo, começa a fazer podcast, pelo amor. Emergem Cast, o amor em cast. O amor é emergência no ar. Olha, gente, com muita tristeza que eu falo para vocês, está acabando o episódio de hoje, mas assim, eu sabia que esse casal, nota 10, maravilhoso, 10 para cada um, né, casal 20, uma experiência muito legal receber vocês aqui, porque a gente está naquele correria do bate-bate todo dia, e trabalho, confusão, e aula, aluno e tudo, e a gente nunca para ter esse bate-papo aqui, um bate-papo descontraído, um bate-papo que a gente fala assim, mostra além do que está no livro. E essa é a ideia do podcast, a gente falar um pouquinho de atualização, tem dias que a gente faz coisas direcionadas só para um determinado tema, mas esse que é para o pessoal saber assim, pô, eles também comem o pão que o diabo amassou, eles também sofrem, eles também têm coração. Porque assim, tem pessoas que olham pra gente e falam assim, gente, eu escuto, né? Eu gosto de emergência, o pessoal olha pra mim e fala, o Rodrigo é a cara da emergência. E eu escuto muitas pessoas falar assim, você tem que ser frio, né? E calculista, assim, pra ter não, pessoa sangrando e tudo mais. Aí você olha pra pessoa, até você explicar, fala assim, cara, se eu soubesse quanto que eu sofro, quanto que dói por dentro, quanto que eu sou manteiga derretida, quanto que eu amo o que eu faço, amo o paciente fazer. E assim, naquela hora de atender, eu tenho que ficar focado. Eu sou mega focado quando eu preciso fazer aquilo ali. Faço e tudo, mas, cara, por dentro, quantas vezes eu atendi, saí do atendimento e chorei. Sim. Eu perguntei para vocês de coisas ruins, mas eu lembro de uma criança que eu fui atender, que eles moravam num barraco, 3 crianças, e a mãe saiu, né? A família saiu, né? A mãe e o pai saíram para uma festa, e o mais novo colocou fogo no colchão. E aí, queimaram, chegamos lá, crianças, as 3 correndo assim, queimado, corpo inteiro, vivo. A equipe travou, a enfermeira travou, todo mundo travou. Cara, aquele cheiro da pessoa queimada, aquela cena, aquela coisa, a enfermeira travou, eu foquei, peguei, não, pega aqui, vamos fazer intramuscular, vamos fazer isso aqui, não, vamos sedar, vamos analgesia, não, vamos entubar, pá. Terminou o atendimento, na base, o macacão com aquele cheiro de pele queimada e tudo. Eu fiquei chorando quase que a noite inteira.
E as pessoas olham assim, cara, esse cara é frio, né? Esse cara é Iceman, faca na caveira. Cara, eu não dormi aquela noite. Não tem Não como. dormi aquele plantão. Eu já tive Mas uma situação você assim também. tem que fazer. Porque se você não faz, a pessoa morre. Sim. Então você tem que fazer. E o podcast, o objetivo do Emergencast é isso, trazer esse lado humano, a gente mostrar quem a gente é, que a gente também sofre, a gente também tem medo. E o medo faz a gente focar, né? Pra você atender melhor, pra você não arriscar, pra você não errar. Quem não tem medo, eu falo, a gente fala no curso, né? Quem não tem medo de tomar um paciente é psiquiátrico. Tem que tomar remedinho. Eu indico um psiquiatra amigo meu que é excelente. E o Rafão, que também faz psicoterapia com a gente. Ele tá sendo meu terapeuta, né? Esses dias aí. Meu amigão do peito. Mas é isso, eu acho que muito legal. Eu sei que eu tô falando demais também, quer dizer, eu falo demais. Mas, ó, muito feliz por ter vocês aqui, receber vocês. Muito obrigado. Muito legal vocês passarem a experiência de vocês, a história de vocês. Eu acho que a gente vai ter que marcar depois um outro dia pra vocês virem de novo, porque ficou muito legal. Muito legal. Nós que agradecemos, né? Agradece É um prazer muito pelo estar aqui. convite. Obrigado. Foi um prazer. Quiser deixar um abraço para as crianças, gatinhos lá, como é que é? Vocês têm 2 gatinhos? 3 gatinhos, em 3 breve uma gatinhos. criança, se Deus quiser, né? Estamos na fila conta da aí, está na adoção. fila? Já está próximo? A próximo. gente tá É o que alguém tentando tá fazendo. controlar. Tentando controlar a ansiedade. Mas já existe um berço lá em casa e tem alguns gatinhos que ocupam. Então tem o Simba, o Theo e o Luca. Não, Sempre são lá. muito fofos também os 3, porque eu já fui lá e a gente discute coisa de treinamento e tudo muito legal. Eles vão, eles São chegam receptivos. e vão para cima e não tem Não tem preconceito. vergonha não. Ah, tranquilo. Mas é legal, muito obrigado, obrigado. E vocês estão assistindo a gente, assistiu até agora. Se você gostou do episódio, gostou aqui, curte pra gente, vai lá no YouTube, ó, curte aí, tem lá o sininho, você vai lá e curte. E também pega e passa pra frente. Manda pra alguém, manda pra algum amigo que você quer que assista, que entenda, que veja como é que são os bastidores aí de emergência, tá bom? Se quiser falar mal, também fala, mas fala da gente, vai lá e interage com a gente, tá bom? Muito obrigado, agradeço de novo aí os nossos patrocinadores, o Instituto de Educação e Saúde, né, a RC Medical e o Pox Clube. Muito obrigado vocês pela parceria aqui, pela presença, é uma honra ter vocês dois como instrutores do Instituto de Educação e Saúde. Nós que Que agradecemos. agradece. Muito obrigada. Obrigado. Valeu. Tamo junto sempre. Beijo.